Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Quero agradecer imensamente a galera que eu brinco com eles que eles têm vergonha de colocar ali a mensagem no YouTube ou até no Spotify. Sabia que no Spotify dá para colocar também uma mensagem? Pô, pode me agradecer lá, galera. Mas eles mandam ali no WhatsApp e tal. Eu falo, putz, e agora? Como que eu faço para mostrar para as pessoas que eles estão curtindo aqui o movimento que a gente está fazendo? Então, agradecer você mais uma vez aqui, porque nós batemos uma meta que eu tinha aí até final do ano e conseguimos atingir, que foi 100 inscritos. Para mim tá tudo certo. E o 100 a gente nunca esquece. Agradecer aí por todos vocês aí que têm contribuído e ter passado uma mensagem de carinho e de apoio também. Tamo junto e é isso, ó. Se prepara que o episódio de hoje ele está literalmente voltado a, adivinha, foco, objetivo e mentalidade. Se prepara que a convidada de hoje aqui vai nos presentear com o seu amplo conhecimento sobre tudo isso, porque é uma pessoa que participou de muitas eventos e palestras. Então, ela vai compartilhar aqui com a gente sobre mindset. Se prepara, galera. Tati, seja bem-vinda e mais uma vez obrigado por ter aceito o convite aqui de participar do nosso podcast. Obrigada, Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que o Boa. pessoal vai tá vendo aí o teu podcast. Obrigada por ter me convidado, né? A gente conhece as pessoas aí no caminho da vida e nunca sabe quando vai encontrá-las de novo, né? Exato. Então, é muito legal poder estar conversando com você novamente e poder compartilhar aí alguma coisa que a gente possa agregar, que não seja mais do mesmo, né? Que a gente está tão cansado de mais do mesmo que, né? Que a gente possa agregar algo diferente, né? No dia de hoje. Sim, e com certeza, Tati, você, né, compartilhou já do seu conhecimento, do seu foco objetivo, que você tem muito, assim, é gritante, né, para quem teve o prazer de te ver pessoalmente, que eu estive lá em 2019, a gente até bateu um papo, foi 2019 a última vez que a gente se viu, foi até num jantar, praticamente, de um evento que a gente participou, e a Tati, a gente acabou tendo uma conexão referente a como que a gente se conheceu, que foi através da embaixada, geração de valor que tivemos lá atrás, antes pandemia, né? E aí ela também foi líder de embaixada, né? Como eu fui do lado de cá também, e aí por isso que a gente acabou, de alguma forma, nos encontrando, né? Nesse caminho aí de compartilhar e contribuir de alguma forma com as pessoas que estão no nosso redor ou aquelas que realmente têm aí um propósito, objetivo de empreender. E falando nisso, Tati, hoje você empreende? Hoje não, mas já fiz, né, minhas tentativas aí até um pouco frustradas no passado, mas hoje não. Hoje, digamos assim, eu estou fazendo o que eu sei fazer, Uou. mas o empreendedorismo ele não saiu do meu portfólio, digamos assim, né? Estou fazendo o que tem que ser feito. Ei, ó, pegou essa dica? Segura aí. Porque eu te perguntei isso, Tati, porque tem algumas pessoas que me encontram, né, ou na rua, ou me mandam mensagem, assim, no particular, e falam, pô, cara, eu tenho um conhecimento, mas eu não empreendo, eu trabalho numa empresa. Pô, mas eu vi ali que seu podcast tem o tema, né, que vocês ali faz mais um bate-papo descontraído, mas tem uns temas ali muito importantes. E, pô, então quer dizer que eu não posso participar? Eu falei, não, negativo, cara. Independente o empreendedor não precisa só ter o próprio negócio. Quem está dentro de uma empresa empreende e, como eu falo, todo empreendedor acaba sendo vendedor, né? Então, quando você entra numa empresa, você venceu mais uma batalha porque você convenceu a outra pessoa, de alguma forma, que você é a pessoa certa para estar ali, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, até para. Porque eu recebi essa semana essa mensagem, então eu falei assim: deixa eu aproveitar aqui a Tati, porque você comentou isso comigo também quando eu te fiz o convite. Falei, não, Tati, mas literalmente a ideia do podcast é que você contribua de alguma forma com o seu conhecimento, que eu sei que tem bastante coisa aí que a gente pode, de alguma forma, aí, trazer aqui para a galera que nos acompanha. Tati, mas dessas tentativas que você comentou, elas foram voltadas a algum tipo de. Qual ramo que você vinha seguindo e quais foram os aprendizados que te trouxeram, né? Bom, primeiro eu acho que empreender não é ter um CNPJ, isso é uma coisa que muita gente confunde.
né? Por mais que você tenha ali um CNPJ, se intitula empreendedor, mas empreender vai muito além disso, né? Então, eu acho que é um estilo de vida também, não é só como você se intitula. O mesmo que estar casado não é apenas ter um documento, é uma prática, né? Então, eu preciso ter também a minha vivência. Eu ter um CNPJ não é significado de que eu sou um empreendedor, e sim só mais um CNPJ aí no meio de vários, né? Então, eu acho que exercer é muito mais do que apenas você se intitular como ou possuir, né? Então, essa diferença ela é gritante, porque no momento que alguém se intitula como, Uhum. é a mesma coisa assim, ó, eu tenho uma formação em medicina, eu posso me intitular médico, mas se eu não tiver a minha residência, se eu não tiver a prática, eu não consigo desempenhar, eu posso me intitular, mas daí é onde a gente, é esse oceano onde a gente tem muita gente falando e Hum, realmente pouca gente sabendo do que está falando, né? Então, show. essa ilusão entre você achar que e você é quase que um penhasco, assim, que você tem que descer e você tem que conhecer tudo que tem ali para daí chegar do outro lado. Show, gostei. Nossa, você falou isso, me recordei. É o U, né? Do ponto A ao ponto B, aí tem o U. Aí o empreendedor normalmente fica aqui embaixo, né? Acha que Na tem esse. verdade, o que que eu penso, tá? Eu penso que teve um momento que se vendeu tanto a ideia de que se você imaginar, você que as pessoas imaginaram que elas eram, entendeu? E a gente imaginou que a gente era e achou que era na força do pensamento e na verdade a gente precisa desenvolver habilidades. Então, eu conheci muitas pessoas, né? Porque a gente vai se conectando com um, com o outro. Eu conheci muitas, muitas, muitas pessoas mesmo onde estavam, de acordo com onde está a tua linha de raciocínio, você vai encontrando pessoas naquela linha de raciocínio, né? Você não se conecta com quem você não pensa igual, você acaba se conectando mesmo com quem você pensa igual e encontra no caminho algumas pessoas que te confrontam pensando diferente. Ah, e eu encontrei muita gente que estava nessa de é a linha do pensamento, é o pensamento positivo, é a lei da atração, e esse é um jogo de muita ilusão também. Embora eu acredite sim que, né, os nossos pensamentos têm força, mas, bicho, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que desenvolver habilidade, tem que, sabe, não tem um caminho aí muito, muito grande entre o que se fala e o que se acha que é e o que se é, entendeu? Show. Muito massa. Ó, essa daí pegou pesada. É, É a ó, realidade. é isso que eu ia falar. Pegou pesado, mas para quem está nesse mundo de Bob, podemos dizer assim, porque é o que a Tati falou, cara, é ter que trabalhar duro. E o empreendedor e empresário, praticamente, ele andam na mesma linha, então, cara, ou trabalha de domingo a domingo, 24 horas, na verdade, você não precisa trabalhar 24 horas, mas, cara, você trabalha muito para realmente manter, então, praticamente é isso que a Tati falou. O que eu percebo é assim, ó, que a gente está num movimento diferente agora. E ver que isso não foi muitos anos para isso mudar, né? A gente está num movimento diferente. A gente está num movimento onde está caindo todas essas cabeças que vendiam ilusão. Se Hum. elas ainda estão conseguindo algum engajamento, é porque elas têm que fazer uma dancinha, elas têm que fazer alguma coisa que, sabe, elas têm que se prostituir de alguma forma para continuar ali sendo vistas. Mas a gente está num movimento diferente, é um movimento. Pode ver, onde essas cabeças estão caindo, elas estão falindo, elas estão saindo de cena. Por quê? Porque a gente está entrando num outro movimento, as pessoas não aguentam mais. E pelo menos é o que eu vejo, assim. Ai, agora vamos falar de alta performance, agora vamos falar disso, agora, sabe? E essas pessoas não têm como absorver isso, porque muitas vezes elas estão ouvindo de gente que não faz o que fala, e muitas vezes não adianta a pessoa receber uma informação dessa se ela tem que desenvolver outras coisas antes. Ela tem que desenvolver pelo menos o lado ser humano antes. Ela Hum. não sabe nem como ela não sabe nem quem ela é. Como é que ela vai desempenhar o melhor que ela tem? E ainda Então eu querer que a outra pessoa faça, né? é assim, é muita confusão, sabe? Então eu vejo que a gente está num movimento diferente. A gente está num movimento onde as pessoas querem se conhecer.
As pessoas querem se conhecer e as pessoas querem cada vez coisas que desenvolvam a si mesmo e mais rápido. Então eu vejo assim que nunca foi tão forte a questão de desenvolver habilidades. As pessoas querem ver resultado daquilo que elas estão fazendo em pouco tempo. E Hum. não convence mais a ideia, essa ideia de que você pode. Isso não convence mais, porque não é você pode. É você precisa desenvolver suas habilidades para que você possa. Nossa. Né? Eu vejo assim que não tem como, é uma verdadeira ilusão. E eu posso dizer assim, ó, eu conheço poucas pessoas, ou quase nenhuma, que pode dizer assim, ó, eu tive sucesso só pensando positivo. Isso é o Uhum. que a internet pode vender, mas eu, de fato, nunca conheci uma pessoa assim. Eu nunca vi, nunca na realidade conheci alguém assim. Ó, eu prosperei só por causa que eu mentalizava aquilo todo dia, eu fazia aquilo todo dia. Eu acho que esse pensamento é 1% da parte do que tem que ser. Show. O resto são habilidades e outras várias coisas que a gente vai descobrindo no caminho. O pensamento é uma delas. E quando você fala do trabalho, eu vejo assim que às vezes as pessoas têm uma ilusão sobre o trabalho. Quer ver? Foi vendida a ideia que eu acredito nela, mas também não acredito inteiramente, tá? Eu acredito em partes, então, digamos assim, que você tem que ser a mesma pessoa no trabalho e em casa. Você é uma pessoa só. E se vendeu essa ideia para as pessoas, tá? Tudo bem, você é, enquanto corpo físico, você é uma pessoa só. Mas você não vai ter um comportamento que você teria com seu pai, com sua mãe, com seus melhores amigos. Você não vai ter um comportamento desse no meio empresarial. Uhum. Entende? Isso é uma tolice pensar sobre isso, sabe? Eu acho que você é a mesma pessoa com comportamentos diferentes. E por que que é tão desgastante? Porque as pessoas vão para o trabalho meio carentes, achando que lá no trabalho elas podem se comportar como crianças, elas podem se comportar, ter comportamentos que elas teriam lá na casa delas, ou que elas teriam com os mais próximos. Isso é uma tolice sem tamanho. E por isso que o trabalho para muitos desgasta tanto, porque eles não olham aquilo como uma coisa racional. O trabalho é números. Uhum. Trabalho, você é uma relação de empregado-empregador. Trabalho é uma relação de exatas. Você não faz matemática com sentimentos, você faz matemática com soma. Um mais um é dois. O trabalho é isso. Por mais que em muitos momentos você tenha ali momentos humanos no trabalho, mas o trabalho é de exatas. Então, esse pensamento de que é uma coisa só confunde as pessoas e leva as pessoas a levarem as carências da vida pessoal, trabalho. Daí, o que que elas acham? Elas acham que o colega de trabalho tem que atender às carências dela. Ela acha que ela pode ter comportamentos inadequados e está tudo bem, porque na casa dela ela teria esse comportamento, afinal ela é uma pessoa só. Então eu vejo que falta também uma formação executiva para as pessoas, porque não importa onde você trabalha. Um dia você pode estar ali, outro dia você pode estar em outro lugar. Entende? Então, eu percebo que falta um pouco isso para as pessoas, assim, é um pouco mais de educação corporativa, eu diria, educação do trabalho. Eu acho que essa é uma Show. matéria que até podia ser incluída em muitos lugares. Educação do trabalho. As pessoas não têm mais educação no ambiente de trabalho. Elas confundiram as coisas e por isso elas estão insatisfeitas. Então, assim, quando você trabalha, olha para o trabalho como algo de exatas, você abre seu computador e você começa a trabalhar. E ali você vai fazer seus números. E de repente você fecha seu computador e tchau. E você vai ali para sua vida de humanas. Então, assim, esse negócio que é tudo a mesma coisa sobrecarregou as pessoas de uma maneira, porque venderam essa ilusão para as pessoas. Ah, isso é uma coisa só, você é uma coisa só. E tá aí, estão sobrecarregados. Acho que o trabalho é a casa, que a casa é o trabalho, faz aquela bagunça. E não se comporta nem bem em casa, porque ficam falando de trabalho com os familiares, e não Uhum. se comporta bem no trabalho, porque leva os problemas da família para o trabalho. Então, essa separação tem que voltar a ter, né? Cara, você é a mesma pessoa, mas vamos separar os comportamentos aqui. Faz de cada ambiente um tipo de coisa. Se comporta em cada ambiente da forma que tem que se comportar. Entrega em cada ambiente o que tem que ser entregue. É o Porque senão você não foco, né? faz a entrega que tem que ser feita, entendeu? Então, eu olho assim, que quando... Não é o fato de trabalhar 14, 15 horas. É o fato de você fazer o que tem que ser feito aonde precisa ser feito. Show. Pode Nossa. ver que o maior problema entre as empresas, entre o meio empresarial, muitas vezes é comportamento. Uhum. E pela Boa. falta de comportamento, as pessoas não atingem resultado. Por quê? Porque ao invés de elas estarem ali fazendo o que tem que ser feito, elas estão fofocando com o colega de trabalho,
né? Aqueles ambientes, essa educação corporativa que falta, aqueles ambientes tóxicos, que principalmente se desenvolvem em grandes empresas, onde não há muito olho, né? Onde se desenvolve, Uhum. onde as áreas são mais sozinhas. Então, eu acho que o trabalho, ele é algo de exatas, e isso precisa ficar muito claro para as pessoas, porque aí elas não vão ter dificuldade de passar as horas que elas passam onde elas mais convivem, porque o trabalho é um dos lugares que a gente mais vive, né? É Ah, ali. show. Então, se eu não fizer aquela entrega ali, eu vou chegar na minha casa cansado, desgastado. Eu tenho que aprender a separar as coisas. Que massa. Eu Pô, tenho dois celulares para trabalho. Eu tenho um celular de trabalho e um celular pessoal. ok. Pronto. Tu tá Quem te passar, entendendo? quem te passar mensagem no pessoal vai esperar. Outra coisa, eu sou uma mulher. Eu tenho muitos homens que falam comigo. Eu não posso dar a liberdade e a brecha de alguém falar comigo depois do horário. Hum, A não ser que seja alguma coisa urgente, mas isso ali abre precedentes para outras coisas. Então, assim, eu tenho um celular de trabalho, lá naquele celular de trabalho é uma foto de perfil, é uma bio, é uma forma de se comportar. E eu tenho outro celular pessoal. Hoje eu separo assim e nunca tive problema. Eu sempre separei assim, eu nunca tive problema. Nunca, sabe? Então eu acho que a gente vai administrando dessa forma. Eu sempre quis separar as coisas. Eu nunca fui nessa ideia tudo a mesma coisa. E eu nunca tive problema com o trabalho. Eu, para mim, se eu tenho que trabalhar sábado eu tinha dificuldade de trabalhar sábado, na verdade. Sábado era um dia que eu achava que não podia ser de trabalho. Domingo eu até trabalhava, mas sábado eu achava, não, sábado não, sabe? não. Eu tinha uma mentalidade que sábado não podia trabalhar. Eu tinha aquela visão, sei lá, tinha uma visão muito esquisita de trabalho no sábado, que hoje, para mim, isso normalizou. Mas até uns 3, 4 anos atrás, Deus o livre, trabalhar no sábado jamais, era um negócio de outro. Eu queria excluir, eu odiava o sábado, eu queria excluir o sábado da minha semana, inclusive. Ah, e ó que tem gente que troca, prefere o sábado e não o domingo. Domingo esquece, né? Não, eu preferia o domingo, assim, hoje o sábado pra mim já tá normal, qualquer dia, sabe? Mas eu acho que a gente traz, pelo menos eu trazia, porque olha como é que as coisas são na vida da gente, né? Como é que a gente vai associando trabalho, né? Sábado era o dia que os testemunhos de Jeová batiam na porta, acordando a gente de manhã para vender Bíblia. Verdade. Cara, mas eu tinha uma raiva daquilo, porque assim, ó, sábado era o único dia que eu tava com meus pais, que os dois estavam juntos, minha mãe trabalhava fora. E, cara, aquelas pessoas indo lá em casa ficando até meio-dia. E a gente não queria comprar aquele negócio, cara. Tu tá entendendo? A gente não queria comprar aquele negócio lá. E os Ai, caras ficavam lá até meio-dia, cara. Tu tá entendendo? Então eu tinha, assim, isso. Depois eu comecei a refletir, né? Por quê? Porque a gente tem que se questionar, né? O que é que tem ali, sim, boa. sabe? Eu comecei a associar muitas coisas lá da minha infância com o sábado. Então aí foi onde eu consegui neutralizar isso aí. Eu pensei, cara, isso aí ficou lá na infância, esses caras nunca vão vender pra mim, eles nunca vão me batizar e tá tudo certo. Segue. Toca. Show. Ô, Tati, e da onde veio tanto essa objetividade que você tem, assim, referente não é o que você falou, não é separar, cara, trabalho e trabalho e casa, tipo, né? Separar, ou seja, tanto que tem um celular para as duas coisas. Isso veio das suas tentativas, de repente, de empreender, ou não? Já é algo que vem seu e só vem fortalecendo isso? Bom, vamos começar lá do início, né? Quando eu saí lá da minha cidade, de Leoberto Leal, eu tinha 15 para 16 anos. Gente, só Se um eu não me minutinho, engano, Tati. Desculpa te cortar. Galera, me perdoa, tá vendo? Eu entrei num flow aqui já. Tati, quem é você, Tati? Da onde você veio? Olha isso, eu entrei num flow aqui com a Tati. Me perdoe. não tem problema. Ah, então, eu vim do interior de Leoberto Leal, né? Eu saí de lá. Eu tô tentando lembrar se eu tinha 15 para 16 ou 16 para 17. Eu sou muito ruim com datas e números. Eu sou muito ruim mesmo. Assim, eu tenho uma Olha. péssima memória para números, entendeu? Então, mas foi alguma coisa de 15 para 16 ou 16 para 17, porque para algumas coisas eu tive que fazer o meu pai no cartório me emancipar. Algumas coisas que eu queria bem doida fazer, ele teve que ir lá no cartório dizer que eu podia fazer. Então, não tinha Olha idade isso. ainda. Show. E o que que aconteceu? Eu saí de lá, nessa cidade, eu cheguei em Rio do Sul, para Rio do Sul, que era a cidade mais próxima. A princípio, o que que eu fui fazer em Rio do Sul? Eu tive que falar para meus pais que eu ia estudar, mas estudar eu não queria, entendeu? Mas eu tinha que falar que eu ia estudar para eles me deixar ir, entendeu? Não, eu vou para lá estudar. Eu nunca quis estudar na minha vida. Tu tá entendendo? Nunca.
quando chegou lá, assim, alguma coisa eu tive que fazer para não dizer para eles que eu não estava fazendo nada, né? Aí É. comecei, vai um curso daqui, outro de lá, e a faculdade? E aí, já começou? Não, não, tô fazendo um cursinho preparatório aqui, não Tudo tinha é. nada. E daí foi assim, mas eu queria mesmo sair de Leoberto, sabe? Eu chegou um momento assim, com 10 anos eu já tinha saído da casa dos meus pais, fui morar com a minha avó. A Você é minha, filha única? Tem não, irmãos? hoje eu tenho mais dois, três, tenho mais três irmãos hoje, três. Na Nossa, eu época tenho não, muita coisa. mas na Hã? época não tinha? Não, eu tenho irmãos de 1, 2 anos de idade, agora bem pequenininhos. Ah, entendi. Então, na época dos 10 anos, de sair da onde você estava, da sua cidade para cidade grande, podemos dizer assim. Então, você era filha única, tinha 10 anos. Legal. Não, na verdade, assim, eu tinha 10 anos, eu morei com a minha família, com meus avós e com meus pais numa fazenda, quando eu era criança, né? Daí, quando eu tinha 10 anos, a minha avó ficou doente. E daí, como a gente morava, tipo, uns 10 quilômetros, a fazenda ficava uns 10 quilômetros do centro da cidade, que tem uns 3.000 habitantes. Então, era, assim, um trecho aí de uns 20 minutos, mas era longe, né? Quando precisava de alguma coisa, médico, era longe. E daí, nesse momento, os meus avós foram morar na praça, na cidade, né? Meu avô comprou uma casa lá e eles iam sair de morar junto com meus pais. Mas a gente morava os quatro, os cinco juntos, eu, meus avós e meus pais. E na época, o meu avô era prefeito da cidade, então ele acabou se movendo para o centro e eu não queria ficar sem a minha avó. Tipo, eu não queria ficar sem a minha avó porque, assim, quem me criava era ela, quem me cuidava todo dia era ela, quem eu incomodava todo dia era ela. Então, assim, eu não queria ficar sem ela. Aí o que que aconteceu? No lugar onde eu morava, não sei nem se sabe como que é isso, mas tinha umas escolinhas isoladas, onde todo mundo, de primeira a quarta série, os alunos eram todos juntos. Isso Hum, talvez tu nem sabe o que que é, mas é assim, no não. interior das cidades existiam escolas isoladas, que era o quê? A prefeitura não queria gastar com transporte, então eles alocavam uma escola e todos os alunos de primeira a quarta série aprendiam praticamente a mesma coisa. Ah, Davam todos juntos. E a minha professora era minha mãe, entendeu? ah, pronto. A minha Ah, professora era. esse é um dos motivos que você não queria estudar de jeito nenhum. Não, eu acho que eu nunca gostei de estudar. Você tá entendendo? Eu nunca Caramba, gostei cara. de estudar, entendeu? Então, assim, de primeira a quarta série, fiz ali. Tive um tempo que não foi minha mãe minha professora, tipo, eu tive uma outra professora que botava a gente de joelho no milho, tipo, cara, eu tinha um ranço de estudar desgraçado, entendeu? Eu tenho tanto problema com números, de tanto que esses professores, tipo, tentavam botar tabuada na minha cabeça, cara, que inferno, né? Aí, enfim, com 10 anos de idade, não tinha mais a quinta série para frente, era só até na quarta. Então, assim, quando chegou aquele momento ali, minha avó foi para a cidade. No primeiro momento eu não fui junto, mas depois, no início do ano seguinte, tipo, isso deu alguns meses só. Eu tive que ir porque não tinha quinta série. Da quinta série em diante não tinha. E também não tinha transporte. Então, sei lá, eu ia virar um índio, ia ter que estudar de alguma forma, entendeu? Aí Hum, fui morar com a minha avó. E a minha avó, ela tinha um problema que ela era, como é que diz? Ela teve meningite e ela ficou com uma parte, uma perna, então ela era deficiente, né? E daí, cara, eu fui para ajudar ela, assim, e fui para estudar, né? Mas assim, estudar nunca gostei. Posso te dizer assim, não foi nunca uma coisa que, ai, gostava. Aí quando começou assim, eu comecei a ter problemas reais assim com a minha adaptação na escola, lá pela oitava série. Eu comecei a ter problemas reais porque o que que acontecia? Comecei a desmaiar em sala, começou a dar um monte de reação, assim, porque eu não conseguia aprender e eu não conseguia mais ficar naquela rotina junto com os professores. caramba. Então, eu comecei a ter muito problema. Lá com 14, 15 anos, o que começou a acontecer? Direto, eu tinha que estar no pronto-socorro, direto, assim, buscopan na veia, tipo, começou a me dar umas noias muito grandes, sabe? Começou a me dar uma síndrome muito, muito cafona, assim, muito foda. Aí ali eu comecei a entender assim um pouco da minha falta de adaptação. Porque Hum, até então, tipo assim, tu tá ali, tu vai fazendo as coisas, mas tu não percebe que tu é tão que tu é tão fora da adaptação, entendeu? Então ali que eu comecei a perceber, ter os primeiros sinais assim, ó, tem alguma coisa de errado aqui. Tem caraca. alguma coisa de errado aqui, não é possível. E dali em diante assim começou uma nova caminhada, digamos assim, né? Eu acho que isso ali durou uns 2 anos assim, esse
esse processo, assim, infernal dentro do colégio, mas consegui me formar no terceiro ano. Fez tudo Na certinho. base, na base do pendurado e recuperação, consegui passar. Nunca reprovei, sabe? Mas sempre lá. Minhas notas eram boas em química e física, que eu lembro, assim. Número. Mas, assim, ó, de artes, educação física e matemática, português, assim, tristeza, sabe? Aí tá, beleza. Daí saí dali, beleza, teve isso aí. Aí fui para Rio do Sul com o objetivo de estudar. Quando cheguei lá, cara, eu não queria estudar de jeito nenhum, entendeu? Não queria estudar. E eu comecei, aí eu lembro que teve uma época, e eu não vou me lembrar exatamente em anos, assim, mas se eu for estudar a minha história, eu vou lembrar, assim, mais ou menos, sabe? Mas teve uma época dentro disso, aí eu comecei e fui vender curso de inglês. Eu tinha dois trabalhos. No começo eu trabalhava durante o dia e eu trabalhava à noite. Eu tinha dois trabalhos, eu trabalhava muito. Quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar muito, assim, ó, muito. Aí eu fui trabalhar numa escola. Primeiro eu fui vender curso na Microlins, foi o primeiro. Aí depois, nossa, eu lembro, era R$ 300 por mês que ganhava, uma coisa assim. Ou E, foi bem. Nossa, e o cara, enfim. Aí depois, à noite, eu fui trabalhar no Instituto Internacional de Idiomas, que era uma das melhores escolas de inglês que tinha lá na época, assim, vendia inglês, espanhol, mas era, assim, muito renomada, com professores que vinham de fora do Brasil. Atendia os empresários da cidade, digamos assim. Eles tinham, assim, um negócio mais gourmet que atendia presencialmente alguns empresários, assim, mas tinha bastante aluno, sabe? Mas era tudo voltado, assim, era um curso até mais caro e tudo mais. Ali e eu você tinha trabalhei que por idade alguns. nessa época desses dois trabalhos, Tati, mais ou Eu menos? tinha 17, 18, de 18 a 20 eu tinha. Ah. Vendedora desde os 18 aos 20. Dos Ah, 18 sim. para frente. Aí. No- Sempre, desde o dia que eu cheguei lá. Aí o que aconteceu? Aí, beleza. Saí dali. Um dia eu tenho que pegar minha história e colocar ela toda no quadrinho, porque eu não sei contar. Tu tá entendendo? Eu não sei. Foi tanta coisa que eu não sei exatamente. Eu vou contando uma coisa, daí outra, mas tem muita coisa, entendeu? Só que daí nesse meio ali, porque eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Tipo assim, era muito normal eu estar fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. Nossa, Entendeu? muito elétrica, né? Sempre. Muito. Aí, de repente, consegui um emprego durante o dia, saí da Microlins, mas continuei trabalhando à noite. Saí da Uhum. Microlins, consegui um emprego, isso já estava em 2012 ou 13 daí. Consegui um emprego numa empresa que atendia vigilância. E Hum, atendia, levava pessoas para trabalhar, terceirizava serviços de limpeza e vigilância. Vigilância humana, vigilância eletrônica, enfim. Quando eu estava ali um ano e pouco, eu pensei o seguinte, cara, se esse cara pode fazer isso aqui, eu também posso. Fui lá ah, abri uma empresa e levava pessoas para trabalhar. é mesmo? Sim, ali eu tinha 19, ali eu lembro, ali eu tinha 19 anos. Que bacana, mano. Mas Aí, e seus avós, os seus pais, falavam o quê? Menina, só eles doida. sabiam, tá? Eles nem sabiam, tava tudo certo, porque eles não sabiam, entendeu? Eles não tinham noção do que eu tava inventando lá. Aí ali eu comecei a vender esses serviços de limpeza. Cara, eu pegava a mulher, porque daí ali eu já tinha meu carro, eu já tinha comprado meu carro naquela época ali. Mas sem ajuda dos meus pais, sem nada. Eu levava as pessoas para fazer limpeza nos lugares. O meu primeiro cliente foi a delegacia de agronômico, uma cidade vizinha. Nunca vou esquecer, cara. Se desse qualquer merda, eu tava trabalhando para Uma delegacia. Pensa delegacia. só. Que loucura, cara. Eu lembro que na época, para mim te dizer como é que eles ficaram sabendo, eu acho que na época tinha uma rede social, eu acho que era o Orkut na época, se eu não me engano, e eu divulguei no Orkut, foi alguma coisa assim. E daí eu costumava ir nos bailes em agronômica, uma tarde dançante. E lá eu conheci o delegado que disse assim: Ó, eu quero teu serviço, pode ir lá. Aí contratou o serviço, comecei a levar a mulher. Eu fiquei um mês atendendo a delegacia lá. Um dia o contador me ligou e disse assim: Tu vem cá que nós precisamos conversar. Ué, Aí eu fui lá, fiz uma reunião e ele disse assim: Ó, tu tá pagando para trabalhar, tu vai ter que mudar esses valores, porque tu tá pagando para trabalhar e daqui a pouco tu pode levar um processo trabalhista aqui, já de cara, assim.
Sabia eu que era um processo trabalhista? É, Nem sabia. Mas ia ficar sabendo já já. Ia ficar é. sabendo que era um processo trabalhista. E daí, cara, ali, o que que acontece? Por isso que eu digo, a gente não pode deixar que os outros digam o que dá e o que não dá para fazer, entendeu? Porque hoje eu vejo assim, um contador, ele é de exatas. Só que Hum. muitas vezes os negócios, eles não são de exatas, eles precisam ter também um feeling de quem tá fazendo, né? Uhum. Então, hoje eu vejo assim, ó, que ali foi a primeira vez que eu desisti porque alguém disse que não ia dar. Ah, tá. Entendeu? Porque a minha ideia é que aquilo ali se tornasse uma prestação de serviço onde eu tivesse grupos de pessoas assim, tem o lugar lá tal para limpar, vai o grupo todo lá e faz. Era para ser uma coisa meio ambulante, assim, sabe? Rotativa, essa era a ideia. Diferente de onde eu trabalhava, que era uma coisa fixa. Então, a minha ideia, lá onde eu trabalhava, eu tive a visão assim, cara, eles não fazem rotativo, e as pessoas pedem rotativo. As Sim. pessoas não querem contratar pessoas para ficar lá o dia inteiro. As pessoas querem contratar 2 vezes por semana e querem que o grupo vá lá, limpe e vá embora. Ninguém quer ficar com esse passivo. Então, já que eles fazem isso, eu vou fazer uma coisa diferente. E daí a ideia justamente era essa, né? E eu tava nessa, cara, eu tava nessa, só que assim, isso não deu certo. Isso não deu certo e na verdade não deu certo porque eu desisti da ideia. Hoje é aquela história, né? A gente nunca sabe o caminho que vai dar daquilo que a gente não fez. Então eu sei que não deu certo porque eu desisti, né? Porque eu poderia ter ajustado muita coisa ali. Imagina, eu tinha 19 anos. Com essa coragem toda, com isso tudo que eu tava fazendo lá, com o risco de correr um passivo trabalhista e Mas se quebrar o resto da vida. ia Aí ficar na beleza. delegacia, ia ficar na delegacia por um bom período, né? É, aí o que que aconteceu? Essa foi a primeira tentativa, assim, né? Daí o que que acontecia? Ali tinha mais, na época eu tinha um namorado, a gente tinha um relacionamento, ele vendia biscoito lá da minha cidade, mas eu não queria vender o biscoito, eu queria trabalhar com gente, né? Queria fazer outra coisa, enfim, ele sempre me achou muito louca e tinha razão. Aí o que aconteceu? Cara, quando isso ali não deu certo, assim, eu ainda trabalhava lá no inglês à noite, isso ali, no inglês eu trabalhei por um tempo, inclusive. Eu fui estudar para um concurso público, abriu um concurso do Banco do Brasil, e na época eu vi. Daí eu tinha uma vizinha minha que que eu lembro, cara. Tu acredita que eu fui fazer o concurso porque ela, na época, ela ganhava R$ 600 de vale alimentação. Na época isso era muito, entendeu? Eu pensei assim, cara, é isso que eu vou fazer. Daí eu vou juntar uma grana. Fui estudar para o concurso. Cara, eu lembro de dias de tarde de eu sentar nos bancos da praça, assim, estudar, estudar, estudar. Eu desossei os livros. Eu comprei os cursos, eu desossei os livros. Chegou Uhum. o dia de fazer a prova do Banco do Brasil. Beleza, fui lá fazer o concurso. Só que eu tinha esquecido de me atentar no. Eu teria passado ali, tá? Eu teria passado e passado com vantagem. Eu tinha esquecido de me atentar que era assim, ó, você tinha que acertar 80 questões, mas uma que você errasse eliminava uma que você acertou. Tipo, uma coisa muito idiota, mas era isso, tá? A Uhum. regra era essa, que não tem nada a ver, né? Como é que uma coisa que você acerta elimina. Uma coisa que você erra elimina uma coisa que tu acerta? Tipo, Faz idiotice, sentido. né? Ainda bem que eu não passei, né? Aí, cara, eu acertei 89 questões, mas eu errei 80. Aí eu tive 9 pontos só. Eu Mas, acertei, eu tinha passado, tu tá entendendo? Só que eu tinha que ter deixado em branco aquelas que eu não, que eu tava em dúvida, ai, caraca, entendi. Putz. entendeu? Aí ali foi a frustração, assim, porque eu estudei 3 meses, cara. Eu estudei 3 meses, eu tinha certeza que eu ia passar, porque assim, eu tava me garantindo, eu comprei os cursos, eu comprei os livros, eu desossei os livros, eu sabia tudo de cor, de trás pra frente, inclusive. Porque quando Pra eu quê? quero as coisas, eu quero, entendeu? Isso que e pra quem não queria, não gosta de estudar, mas ali você tava focado, Não, é que assim, ó, focada, o estudar eu associo aquela o forma padrão. medíocre de pensamento, entendeu? Mas quando eu quero alguma coisa, eu desosso. Eu quero, entendeu? Pronto. Eu quero, daí acabou, tem que acontecer. E, cara, me frustrei muito, assim, porque foi o detalhe de eu não ter lido o edital Hum. completo, assim, não ter me atentado às informações. Aí, cara, beleza, naquilo ali, tipo, foi uma frustração para mim, mas assim, hoje eu vejo, ainda bem que não deu certo. Talvez hoje eu seria a melhor funcionária do Banco do Brasil. Ou não estaria lá, de jeito nenhum. Eu acho que não estaria lá de jeito nenhum. Eu teria ficado um tempo lá. Mas assim, Você tem uma visão muito diferente, né? eu nunca tive assim uma coisa muito garantida na minha vida, sabe? Aí beleza, quando aquilo ali não deu certo, aí eu tinha esse namoro com esse rapaz, a gente tinha, né, eu tinha essa relação com ele. E na época assim, a nossa mentalidade já começou
vamos dizer assim, a caminhar muito longe, porque eu tinha uma visão das coisas, ele tinha outra. Aí ele se formou em engenharia de alimentos, e ele tinha uma visão mais fixa, e eu já tinha uma visão de que tinha que mudar muito, tinha que mudar muito, assim, eu sempre tive isso, sabe? E a nossa visão começou a ficar muito distante. E nisso, um dia eu tava almoçando, no Imperatriz, nunca vou esquecer. Eu sentei na mesa e daí eu falei como ali não tinha dado certo, então aqui, o concurso público, né? Do Banco do Brasil. Não é público, né? Do Banco do Brasil, no caso. Aí eu tava almoçando no Imperatriz, chegou uma mulher e disse: Ah, posso sentar contigo aqui? Pode dividir a mesa? Cara, e eu não tava nos dias legal, assim, sabe? Quando tu tá prestes a dizer pra pessoa assim, não, sai daqui. Sai daqui que eu só quero almoçar em paz, eu só quero almoçar sozinha, poxa. E era uma mesa de 2 lugares, ainda a pessoa que eu nunca vi vai sentar na minha frente. Oxi. Sai daqui. Cara, eu nunca vou esquecer aquele dia. A gente começou a conversar, assim, como duas pessoas que não se conhecem, né? Daí ela falou pra mim que ela era RH da BAC, uma empresa muito renomada lá de onde eu tava, e que ela era RH e tal, e que eles estavam procurando uma pessoa e tal enfim, desempenhar uma área de executivo, que era uma área que eles estavam iniciando assim na empresa e tinha que ser alguém meio que não tinha vícios, porque eles queriam formar essa pessoa, alguma coisa nesse sentido, né? Mas na época eu sabia o que era o executivo, nem sabia, Fazer. né, direito. Mas olha que legal, a pessoa sentou na sua frente e, né, num bate-papo começou a te falar realmente. Do nada, cara, do nada. Mas assim, eu não dei muita bola porque ela tava falando, porque estava tão distante da onde eu podia estar, porque assim, na minha cabeça, eu tava fazendo concurso ainda, então isso ali tava longe da minha cabeça. Daí ela começou a falar que era para vender tecnologia, que era para vender. Tipo, isso estava muito longe, assim, eu nem dei bola porque ela me falou. Mas uma coisa que eu peguei que ela me falou foi assim: ó, o meu marido também tá procurando um trabalho né, assim, assim. Daí ela falou a formação do marido dela. Daí, beleza, saímos dali, não vi mais essa mulher, assim, certo? Uns 15, 20 dias, né? Passou, e daí eu tava na rua e eu vi um anúncio, eu vi que estavam procurando trabalho, alguém para a função que o marido dela desempenhava. Aí peguei meu carro e disse assim: ah, na época não tinha telefone, essas coisas. Tu queria, eu pelo menos tinha, mas né, era uma coisa muito diferente de hoje, né? Era pegar o carro e ir lá falar com a pessoa, tipo, não tinha celular, essas coisas assim. Até tinha, mas era diferente, assim, né? Sei lá, caríssimo pra fazer uma ligação, era mais barato ir lá. Aí peguei o carro, fui lá nessa BAC, nesse negócio, né? Que ela trabalhava lá, da RH. Disse assim: ó, eu lembro que tu falou pra mim que teu marido tava precisando de trabalho. Eu vi que lá em tal lugar estão precisando de uma pessoa com essa formação. Daí eu vim te avisar. Aí eu Era fui lá avisar. verdade? Hã? Mas era verdade isso? Era, aham. Ah, tá. Aí eu fui lá avisar pra ela que tinha aquele trabalho. O marido dela conseguiu trabalho naquele lugar, inclusive. Que massa. Aí, quando eu cheguei lá, daí ela disse assim, cara, vamos fazer uma entrevista contigo. Eu olhando assim, eu acho que o teu perfil dá para esse negócio que a gente quer aqui, de execução. Aí eu fui lá para levar uma vaga de trabalho pro marido dela e eu saí de lá com a vaga de trabalho para mim. Nossa, Foi mano. uma coisa muito doida, assim. E eu tava procurando trabalho, assim, mas na minha cabeça eu não podia ser aquilo lá. E ela também não disse que eu podia, tu tá entendendo? Então, para mim, ela só tinha me falado aquilo lá. Não foi uma coisa que ela, sabe? Ah, Contou pra uma amiga, né? é como se alguém diz pra ti assim alguma coisa e vai ver qual é a tua reação. E a minha reação foi nada na época, Tipo, né? Quando nós conversamos lá no almoço, porque eu sabia que não dava pra mim, tava muito distante, entendeu? Daí eu falei pra ela assim, ó, até podemos fazer, mas assim, ó, não tem informação nenhuma, não tem nada. Eu disse pra ela assim. Daí ela disse assim, não, mas a gente gostei do teu perfil, vamos fazer. Aí fui pra avaliação psicológica, eu pensei, não vou passar daqui, né? Fui pra avaliação psicológica, passei. Daí agendaram, na mesma semana, agendaram pra mim uma conversa com um superintendente. Aí, beleza, voltei lá, fiz a reunião com esse superintendente, e que era um cara mais velho, assim, devia ter uns 50 e poucos anos, assim, olhando pra mim, né, lá com 20 anos, 19, 20 no máximo eu tinha. Aí, cara, eu nunca, assim, sabe o que que é, que parecia estar tão distante, assim, que eu nem cheguei a ter medo? Porque, assim, eu pensei, cara, isso aqui dá o que dá, né? ok. Eu vou ser eu porque dá o que dá. Eu não posso dizer nada. Esse cara, ele tem 50 anos. Qualquer coisa que eu falar aqui, ele vai ver na minha cara que não é. Eu não posso falar nada, eu tenho que falar o que é, entendeu? E eu sempre fui assim de falar o que é mesmo, sabe? Não tinha como enfeitar muita coisa, sabe? Cara, assim, ele gostou de mim,
não sei como, mas assim, teve uma empatia muito grande. Ele disse assim: vem amanhã que nós vamos conversar com o dono da empresa. E o dono da Não. empresa morava aqui em Florianópolis na época. E ele ia para Rio do Sul no outro dia. Cara, no outro dia eu voltei lá conversar com o dono. Meu Deus, pensa num cara assim que não deu um sorriso, nada assim, fechado, assim, sabe? Mas assim, voltei lá no outro dia e no final da conversa o cara lá falou para mim assim: por que tu acha que tu tem que ser contratado? A pergunta clássica. Pra mim, mas essa pergunta ninguém nunca tinha me feito, tu tá entendendo? Eu podia ter respondido uma groselha muito grande ali. Mas assim, não sei como, na minha cabeça veio assim, eu ainda falei bem assim, porque eu quero aprender. Tipo assim, eu Pô. falei isso, eu lembro até hoje. Sim. Aí ele disse assim, pode começar amanhã? Ele olhou pra mim, ele falou bem assim, pode começar amanhã? Eu disse, posso. Aí eu comecei, entendeu? Daí eu comecei no outro dia e assim, ó, detalhe, antes de eu começar eu já tinha vendido um contrato. Eu não sabia nem direito o que que nós ia fazer, eu não sabia direito o que que nós ia fazer. Mas daí o que que aconteceu? Aí ali eu precisei comprar um carro melhor, Hum, porque daí eu ia começar a dirigir coisa. Onde eu comprei meu carro, eu vendi um contrato. Não sei como, saí de lá com o carro comprado e um contrato vendido. Já cheguei no outro dia, só, já vendi um contrato. que isso? Aí, assim, ó, na época, isso era, eu não sei te precisar o ano, mas eu tinha 20 anos, mais ou menos. Outro dia eu ainda encontrei, hoje eu já não devo mais ter, mas eu encontrei minhas folhas de pagamento. Era R$ 7.500 eu fiz no primeiro mês. Poxa, como se falar, há uns tempos atrás, uns 5, 10 anos atrás? Cara, e o que que eu fiz com esse dinheiro? Eu não lembro. Tu tá entendendo? Eu não me lembro. Claro, eu comprei carro, eu fiz um monte de coisa, mas assim, eu fazia, eu produzia muito, mas eu não lembro o que que eu fazia com o dinheiro. É uma coisa Nossa, muito louca, sabe? que É uma doideira. coisa muito doida, assim. Se for parar pra pensar, foi uma fase, assim, onde eu entrou muita coisa e eu não sei o que que eu fiz com isso. Na época era Porque, muito dinheiro. porque então, era muito dinheiro e você nunca tinha tido isso, né? Ou seus parentes, seus pais ou avós nunca tinham tido essa quantidade Não, e essa foi a primeira folha de pagamento e depois ficou nessa média, assim, 3.000, 4.000 em folha, sabe? 2.000 e pouco, que na época era muito. Tu entende? E dali eu comecei a trilhar dentro dessa empresa, passei por fusão, né? Daí eu trabalhei em paralelo em empresa de outdoor. Tipo assim, cara, eu fiz muita coisa, tá? Conforme eu vou lembrando, assim, mas trabalhei em paralelo, não era uma coisa fixa. Trabalhei em empresa de outdoor, vendendo imagem, mídia de outdoor. Hum. Foi um tempo ali também, sabe? Aí o que que aconteceu? Tipo, essa empresa passou por uma fusão, aí foi comprada por um outro grupo, né? Foi comprada por uma SA, porque essa empresa não teve sucessão. Ela tinha dificuldade de sucessores. Essa empresa a BAC era o nome, né? Onde eu então fui contratada, né? Eles não tinham sucessores. E os sucessores que poderiam fazer a sucessão, eles eram melhor ser pagos para deixar longe do negócio. Então não teve sucessão, ela foi vendida, né? Ela foi vendida então para esse grupo que é a Orcegups. Passei por toda essa fase de fusão, sobraram poucas pessoas na empresa, porque assim uma fusão é algo que quem nunca passou não sabe nem o que significa. É uma coisa muito grande para você poder dimensionar em palavras, porque é um choque de cultura, é um choque para o cliente, é o avião numa turbulência alta e muitas vezes até cai, sabe? Então, esse processo ali foi muito difícil, tá? Foi muito difícil, mas assim, eu permaneci. E daí, o que que aconteceu? E, se eu não me engano, foi em 2016 ou 17. Eu preciso olhar as datas, assim, para poder lembrar, mas teve um momento onde a empresa começou a terceirizar os seus executivos. Como A assim? minha maior formação executiva foi na empresa onde eu entrei ali, né? Onde o cara me perguntou por que você, né, esse trabalho, por que você acha que você deve trabalhar aqui. Ali eu tive uma formação executiva, que é esse comportamento executivo, que é esse comportamento das pessoas nesse meio, Ok. entende? Então, quando a empresa sofreu essa fusão, aí um tempo depois ela veio com uma cultura muito de terceirização. Terceirizava até impressora, papel, tudo. Então, como ela tinha muito essa cultura de terceirização, ela enxugou ao máximo a folha.
Pô, Tipo assim, ficou mesmo a mão de obra, só aquela mão de obra lá do final, assim, sabe? A secretária, por exemplo. O resto, tudo terceirizado, até técnico, tudo, tudo. Aí, com essa cultura de terceirização, eles deram a opção, ó, você tem a opção de ficar fixo, ou você tem a opção de ganhar 3 vezes mais, não ter salário, mas ir abrir uma empresa. Aí eu olhei para isso, eu já vendia muito bem na época, e eu já tinha, para você ter uma ideia, eu já estava fazendo contrato com a Philip Morris fora do Brasil. uou, É, tipo assim, top, tava, velho. não, no final ali tava bem avançado para mim, assim, bem, bem, bem avançado, assim, eu saí na minha melhor fase, inclusive, para te falar bem a verdade, assim. E daí o que aconteceu? Quando eu vi que eu tinha a possibilidade de ganhar 3 vezes mais e eu me garantir no que eu tava fazendo, eu pensei, claro Uhum. que eu vou, entendeu? Claro que eu vou ganhar 3 vezes mais, até porque o salário, sei lá, era 2 mil, mil e pouco, não lembro agora. Mas assim, eu podia ganhar 300% de comissão. Aí pedi a conta. Pedi a conta e só, não, vou terceirizar. E daí fui CPJ. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, ó, porque daí ali o que que aconteceu? Eu comecei a não ter mais um vínculo de CLT, eu comecei a ter mais liberdade, e daí eu comecei a conseguir ter tempo para fazer outros projetos em paralelo. Nossa, para mim, foi a melhor coisa, a melhor escolha que eu tive, assim, que eu fiz, sabe? Porque ali a minha vida começou a dar um salto diferente, assim, e eu comecei a ganhar muito mais grana também. Aí foi assim, ó, teve uma fase que foi alta, teve uma fase que baixou um pouco, eu adoeci naquele meio ali também, tipo, eu tive uma síndrome de burnout, e depois teve uma fase que eu vendi muito de novo, que foi perto da onde eu disse que eu iria sair, né? Ah, daí agora então nós vamos entrar na história. Agora nós vamos entrar na história do empreender, né? Que daí vai chegar. Estamos chegando na pista para decolar, então. Até porque o que você já contou aqui, podemos dizer que assim, vendas tá desde quando você iniciou no primeiro emprego, podemos dizer assim. Porque você vendeu ali. De forma bem resumida. Eu tenho mais umas três, quatro É, coisas que eu não coloquei aqui, não entrei em detalhes. Eu entrei em detalhes naquilo mesmo que fez muita diferença, sabe? vendas e performance tá no seu DNA, pelo menos pelo que você contou aqui, né, resumidamente. Não, Putz, sempre foi com vendas que eu trabalhei, assim. Não digo em alta performance, mas sempre foi com vendas. Ah, daí teve um outro ponto interessante que o meu gestor comercial morreu nesse meio tempo ali. Isso foi em 2018, mais ou menos. Ele faleceu. E uns dias foi engraçado, porque assim, ó, uns dias antes ele saiu da empresa. Uns dias antes dele falecer, ele saiu da empresa. Ele me mandou um e-mail. Até pouco tempo atrás eu tinha esse e-mail. Hoje eu não devo ter mais, que os meus arquivos dessa empresa já foram também. Mas ele me mandou um e-mail dizendo assim: eu nunca vou me esquecer, cara. Tatiane, nunca vi na minha vida uma jovem com tanta vontade de fazer acontecer. Eu não tenho dúvida, você vai brilhar e tal. E ali ele me falou coisas que, tipo assim, eu nunca tinha ouvido. Que, tipo assim, pra mim era uma coisa normal, mas que as pessoas que me assistiam não era. Então eu comecei a receber coisas que eu não conseguia perceber das pessoas. Eu lembro, assim, que eu comecei a estar atenta, as pessoas começaram a me falar. Ó, porque você tem um diferencial para falar com as pessoas, tá? Você tem esse um bloqueio, mas depois você fala com as pessoas te entendem. Você tem uma fácil comunicação e ali começou. Aí eu comecei também a fazer projetos, comecei a participar da Câmara Júnior, comecei a fazer projetos em paralelo, que isso foi antes ali das embaixadas, até uns 2, 3 anos antes, 3 anos. E comecei a fazer projetos em paralelo, assim, e foi um desenvolvimento pessoal para mim muito grande, porque nossa. ali eu me desenvolvi enquanto ser humano também, Uhum. desenvolvi habilidades que tu só consegue desenvolver no voluntariado. Que Tem show. coisas que tu não consegue desenvolver no meio empresarial. Isso ali é voluntariado, sabe? Esse espírito de empatia, esse espírito de equipe, sabe? Porque ali tu percebe que não é só fazer porque é pago, ali é tu fazer por uma missão, por um propósito, isso muda tudo, a visão, né? Então eu desenvolvi projetos ali, eu cheguei a desenvolver projetos com 70, 80 voluntários, cheguei a desenvolver 4 projetos por ano. Foi um flow muito grande depois que eu saí do CLT, sabe? Eu meio que dei uma voada assim, que não tinha barranco para mim na minha frente, era só o horizonte, assim. Eu dei uma voada fodida, assim. E com isso, claro, vieram muitas outras coisas junto, né?
Daí veio Ô, aqueles que não Tati, só gostavam. fazendo um adendo aqui, você falando disso, porque até o referente à embaixada, né? Mas antes da embaixada eu também já tinha feito um projeto, que é um projeto social, como você falou, desenvolvimento pessoal. E só fazendo um adendo por isso, porque eu mesmo me perguntei, falei assim, cara, as pessoas estão me vendo, isso que você acabou de falar, acabou fazendo muita sintonia. Porque me disseram algumas coisas, até pelo fato do podcast. Olharam para mim e falaram assim, cara, é sua cara esse negócio aí do podcast. E para mim era tão natural, eu falei, por quê? Eu falei, cara, você é comunicativo, cara. E aí, agora você falando isso, me remete a olhar para trás e falar assim, cara, antes da embaixada, eu tive uma equipe também, que era projeto social, que era para incentivar as pessoas a fazer atividade física. E todo domingo, durante um período de um ano e meio, todo domingo nós estávamos lá, só não acontecia quando era chuva. E você falando isso agora, tá um dos pontos aí. Eu já vinha me desenvolvendo ali, depois veio a questão da embaixada, e agora você acendeu uma luz para mim. Obrigado, porque veio de encontro aqui algo que eu fiquei, cara, por que de tudo isso? E por que essa vontade, essa gana que eu tenho de ou poder ajudar as pessoas e continuar crescendo? Obrigado pelo que você falou aqui, fez sentido. Espero que fazia sentido para a galera aqui também, porque vem de encontro do porquê, que é aquilo, né? O porquê que a gente tem essa vontade, o porquê que você está fazendo isso. E aí tem que fazer uma ressignificação. E aí você trouxe isso aqui, acredito que vai ajudar bastante gente também. E eu acho que mais no final, assim, a gente vai poder fazer um apanhado geral da história, porque às vezes, uma coisa é você chegar aqui e começar a falar coisas, outra coisa é você levar as pessoas numa linha de raciocínio para elas entenderem por que você chegou lá. Show, top. Entende? Porque é a mesma coisa. Eu não gosto daquelas falas que eu falo uma coisa pra ti e eu acho que tu tem que entender. Não é assim. As pessoas têm que ser levadas numa linha de raciocínio para elas entenderem por que você chegou lá. Porque quando as pessoas entendem o porquê, quando você entende o porquê eu me comporto como uma pessoa mais fechada, é porque eu sou objetiva. Então, assim, você começa a ter um entendimento diferente sobre aquilo que você tá vendo. Então, eu acho que isso aqui vai chegar no final, a gente vai conseguir, assim, fazer um apanhado e dizer, ó, é sobre isso que a gente tá falando, entende? Mas aqui voltando, pegando o gancho ali de onde eu parei, aí eu tava num flow assim, eu fiquei de 2016 a 2019, num flow muito grande de desenvolvimento pessoal. Quanto mais coisa eu fazia, mais coisa eu queria fazer e mais coisa eu realmente fazia e realmente acontecia. Assim, eu me via assim, não tinha limite para mim. Até o dia que eu tive o burnout. Daí eu vi que tinha limite para mim. Hum. Aí eu descobri que sim, o ser humano é limitado, entende? Aí, beleza, mas isso é um assunto que dá um outro podcast. Eu vou só entrar nesse assunto, só falar sobre isso, mas para a gente continuar a chegar no assunto que a gente estava tendo, né? Vou anotar, hein? A Tati falou que vai ter um outro podcast. Vamos fazer um outro podcast. Massa. Aí o burnout para mim foi um divisor de águas muito grande. Ele foi o divisor de águas da minha vida, assim, não tem como dizer que não, sabe? Uhum. Nossa, talvez foi o maior, talvez foi o maior divisor de águas. Embora ter saído da minha cidade foi um divisor de águas, mas ali foi maior. Aí, assim, eu já tava. Tem algumas coisas místicas no meio disso aqui, que talvez dá pra contar, talvez não dá, mas enfim, vou contar, não tem problema. E daí foi assim, eu me mudei, ali entre me curar do burnout ali, levou um ano e pouco, no final eu me mudei. Eu tive tantas reações, tantas coisas no meu apartamento que eu não queria mais morar lá. Tipo, eu tinha muita lembrança ruim de tudo que eu tinha vivido. Daí me mudei. E, cara, eu tava fazendo a mudança e sabe quando tu tá tão cansado, mas tão cansado, que eu deitei na cama, assim, de frente, assim, de bruço, sem roupa de cama, sem nada. Eu dormi ali como eu tava e a mudança dentro do novo apartamento, aquele caos, né? E naquele dia de noite eu tive um sonho. Tipo assim, naquele dia de noite eu tive um sonho, deitada ali, de repente eu escutei uma explosão. Eu não sabia nem onde é que eu tava, né? Porque era a primeira noite que eu tava dormindo, sem roupa de cama, sem nada, no lugar onde é que eu tava, num lugar novo. E eu escutei uma explosão. Sério, foi muito tenso. Eu escutei uma explosão e nessa explosão eu sonhei com o que que eu tinha que empreender. Eu tava muito louca, né? Eu sonhei com o que, que eu... e assim, ó, Muito detalhe, isso eram 3h03 da manhã, nunca vou esquecer na minha vida. A explosão foi tão grande que eu achei que tinha caído do prédio, assim, foi muito forte, sabe? E um tempo antes, eu já tinha sonhado que eu era para abrir uma rede de franquias.
Mas assim, foi um sonho muito aleatório. Como eu tava vivendo muito flow de evolução, muita coisa, tipo, tô sonhando com aquilo que eu tô vendo também, né? E daí isso ficou na minha cabeça, assim, né? Esse primeiro sonho, mas o segundo foi muito forte, assim, porque aí eu acordei 3h03 da manhã e eu escutei que alguém tinha falado alguma coisa comigo. Eu fiquei muito louca naquele dia de noite, cara. Aí era 3h03 da manhã, cara, eu não dormi mais, me levantei e comecei a anotar tudo que eu tinha sonhado, mas ó, tudo, tudo, tudo que eu tinha sonhado eu comecei a anotar. E foi muito louco, assim, porque aquele dia de noite tinha alguém falando comigo, cara. Eu passei um negócio ali que foi muito. Assim, eu não gosto nem de contar, porque isso é uma coisa que. Mas aquele dia de noite tinha alguém falando comigo, cara. Aí eu anotei tudo aquilo ali. E tu não acredita, assim, ó, isso era tipo um dia de noite. No outro dia de manhã eu resolvi que eu ia abrir uma empresa daquilo. No outro dia de manhã. Tipo assim, não foi uma semana depois, uns dias depois, foi no outro dia. Hum. Foi no outro Você, dia, tu tá entendendo? ou seja, você não é muito de, vou planejar, vou. Você olha. Não, vamos fazer. Aí no outro dia, sabe? Como eu já estava empreendendo, eu já tinha um CNPJ, eu já estava ali, né? Querendo ou não, eu estava empreendendo, eu tinha um CNPJ, então eu já tinha uma mentalidade de que, beleza, vamos abrir mais um CNPJ, entendeu? Isso era maio, tá? Isso era maio. Fui atrás, beleza. Eu pensei, cara, para esse meu sonho aqui, que é na área da educação, eu preciso me associar a alguém com formação pedagógica. Porque esse Hum, conhecimento eu não tenho, eu preciso disso. Tipo assim, ó, para mim mover do ponto A para o ponto B é muito fácil. Eu consigo facilmente, é palpável para mim pegar as estratégias, nós vamos fazer assim, assim, assim. Em uma semana eu tinha tudo resolvido. Eu tinha uma sócia em uma semana. Eu consegui vender aquela ideia de uma forma tão bem, assim, que eu tinha uma semana, eu tinha uma sócia, entende? Aí, beleza, começamos a montar o projeto, eu nunca vou me esquecer, cara. Eu comecei a montar o projeto, fiz um escritório em casa, começamos a montar o projeto, e é isso aí, e é isso aí. Começamos a desenhar, cara, eu tava fazendo um negócio babilônico dentro da minha casa, assim. E eu tinha certeza que era aquilo ali, nós ia fazer, assim, ó, na minha cabeça, nós vamos fazer um teste piloto, isso era março. Até dezembro tem que estar com o piloto pronto, em junho nós vamos começar o piloto, nós vamos ter 30 alunos, e em janeiro, pau. Isso era 2019? Isso era 2019, tá? Aí o que que aconteceu? Cara, quando chegamos no momento, essa sócia estava 40 dias junto comigo desenvolvendo o projeto. E tu pensa, se em uma semana eu tinha feito aquilo tudo, imagina o que que eu já tinha feito em 40 dias, né? Cara, quando chegou E a a sócia hora. era amiga? Era amiga? Não, era uma pedagógica que eu tinha conhecido lá, mas eu pensei, essa aqui dá. Olha isso. Na verdade, para mim, daria qualquer um, tu tá entendendo? Porque assim, Ah, não importava, ela tinha que ter o conhecimento, pronto, pronto, era sabe? isso que você queria. Show. Só que não era isso que eu precisava, mas era isso que eu queria. Aí o que que aconteceu? 40 dias depois, quando foi a hora, vamos fazer o documento, vamos abrir a empresa, porque daí já ia começar a ter custos, porque em 2 meses depois, imagina, já ia começar a ter, rodar o piloto e tudo mais, né? Então a gente já tinha que ter aquilo ali meio firmado, porque já ia começar a ter custos e eu queria que isso fosse já dentro do CNPJ, né? Não algo aleatório. Cara, quando deu aquilo ali, ela saltou fora. Ela disse: Ó, infelizmente não vai dar para mim. Eu quero fazer uma viagem para a Europa e esse dinheiro eu tenho que guardar para fazer uma viagem para a Europa. Perdi a minha primeira sócia em 40 dias, porque ela queria fazer uma viagem para a Europa. Eu Nossa. disse, cara, meu Deus do céu, velho, isso aqui vai dar certo, nós temos que fazer, sabe? Eu disse pra ela, vamos fazer, porque é isso aqui. Tu vai deixar de ser minha sócia para ir para a Europa? E resolveu ir para a Eita. Europa, e não Ah, sei se foi para a Europa, mas não ficou minha sócia, enfim. filha da mãe. Aí, beleza, né? Daí no meio daquilo ali, achei outro. Daí eu achei outro. Porque assim, pra mim não, né? Não, não Aí, desistiu, né? ah, Desta vez não desistiu. não, jamais. Aí esse outro ali ia dar mais certo. E esse ali tinha outro tipo de formação, outra vivência fora do país. Eu pensei, é esse aqui. Agora não deu aquilo lá, mas é esse aqui. Aí botei toda a minha energia e minha força em cima daquilo ali, né? E foi assim, a gente ficou até dezembro, foi dezembro. Foi. A gente ficou daí, ó, o piloto a gente fez todo junto, rodamos um piloto, daí ele entrou logo em abril junto, rodou o piloto, daí eu pensei assim, beleza, não vamos abrir o CNPJ agora, posso rodar o piloto assim, o que precisar comprar eu compro dentro do meu CNPJ, ou eu compro, e lá em janeiro a gente faz a empresa, pode ser?
A gente firma as assinaturas do contrato. Pode ser, perfeito. Beleza, começamos a rodar e tinha aqueles alunos, as pessoas acreditavam na ideia, cara. Não sei como, tá? Mas eu acho que eu passava uma certeza tão grande que não tinha como eles não me comprar aquela ideia, sabe? Aí, cara, eu tinha 25 alunos, cara. Fizemos a estreia, tinha até mais. No dia que nós fizemos, aí conseguimos parceria do Senai, do Sebrae, tipo, foi uma coisa grande, porque ali eu já tinha muito contato, muita influência com as coisas, eu conseguia mais fácil. Eu consegui espaço de graça por 6 meses. Eles me forneceram os alunos junto, cara, indicaram o meu trabalho. Foi uma coisa louca, tá? Foi uma coisa muito louca. Eu já tinha feito projeto com 70 voluntários com eles, então eu tinha uma porta aberta. Mas eu também tinha uma porta aberta que eu não podia fazer merda, né, cara? Então, assim, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Meu nome estava lá, eu apresentei para os diretores do Sebrae Santa Catarina o meu projeto. Não foi eu não estava fazendo uma besteira, eu estava fazendo uma coisa babilônica. E no meu sonho, eu dizia assim, disse para mim assim, tu vai ser a maior empresária na área de educação do Brasil. Aí eu enlouqueci, né? Eu simplesmente enlouqueci com aquele negócio. Eu enlouqueci. E daí, cara, rodamos esse projeto até dezembro. Tá difícil de eu lembrar algumas coisas. Se eu soubesse que eu ia te falar isso, eu tinha pegado mais datas, assim, Os para fazer dados. sim. Mas eu vou te contando conforme eu vou lembrando. Cara, eu só lembro assim, ó, que daí o que que aconteceu? Foi tanta coisa, eu fui tão sobrecarregada naquele momento que o que que aconteceu? Daí eu já tinha, naquele momento ali em dezembro, eu já tinha um pedagógico, um diretor pedagógico, um diretor comercial e tinha eu, tipo assim, era certo que ia rodar. Não tinha absolutamente nenhuma dúvida sobre isso, entendeu? Aí começamos a rodar o projeto, beleza. Fomos pedir para o contador fazer, então, toda a documentação, mandei os documentos do cara todo, os meus documentos, vamos abrir a empresa, beleza. Já estava tudo combinado, já estava tudo certo, estava rodando, né? E na semana seguinte nós iríamos assinar. Eu só não tô lembrada se isso era dezembro ou era janeiro, mas eu acho que era janeiro, tá? Eu acho que era janeiro de 2020. Não tenho bem certeza, mas acho que era janeiro de 2020 já. Cara, chegou na semana de assinar. Aí o que que eu fiz? Ah, foi janeiro. Agora eu lembrei. Porque nós combinamos, eu e meu sócio, que em dezembro a gente não ia viajar para guardar o dinheiro. Tipo assim, não vamos gastar mais para a gente ter ali para a gente conseguir. Não era muito, porque até ali já tinha gastado alguma coisa. Não era muito. Educação financeira zero, né? Totalmente. Ele tinha educação financeira, eu não. Aí o que que aconteceu? Chegou janeiro, eu falei para ele assim, cara, eu sou obrigada a ir tirar, assim, ó, pelo menos um final de semana para descansar antes de voltar a assinar esse contrato. Programei, daí eu falei assim, ó, início de janeiro eu vou só sair um final de semana, já volto, tipo, e a gente começa em janeiro já a tocar esse negócio. Com coisa alugada, imobiliária envolvida, lugar visto, assim, ó, nesse time aí, tá? Cara, ele começou a não me responder mais, tipo assim, ficou aquela semana ali, só que daí, assim, uma semana antes de eu ir viajar, né? E ele começou a não me responder mais direito, não falar mais as coisas direito, e eu muito agoniada, assim, porque tava tudo rodando em 220, vamos. Eu passei a virada do ano fazendo coisa, assim, eu não parei. Tipo assim, pra mim foi, a virada do ano foi um dia normal, eu tava com tanta coisa pra fazer, sabe? Aí, cara, naquela semana ali que eu ia voltar da viagem, na terça-feira nós ia assinar os contratos. Ele começou a não me responder direito, não falar as coisas direito, e eu só confirmando, né? Ô, nós vamos assinar, né? Nós vamos lá, né? Ele demorava muito mais que o convencional, assim, e me respondia. Cara, nunca vou me esquecer, na sexta-feira eu tava. Sexta-feira eu iria viajar, eu fui, inclusive, né? Ele me ligou quinta-feira à noite. Ele disse assim: Ó, eu preciso falar contigo pessoalmente, porque eu acho que eu não vou poder ser teu sócio. Tá, merda, cara. Não, eu achei que ele tava zoando com a minha cara, assim, né? Porque assim, Brincadeira. porra, eu ia ficar no vácuo, entendeu? Tipo, que vácuo? O vácuo do tamanho de um. Meu. E, cara, daí eu falei assim, ó, nem me fala nada por telefone. Tipo assim, eu tô indo viajar, eu vou passar aí na tua cidade, nós vamos conversar pessoalmente. Tu vai olhar no meu olho, tu vai falar isso. Porque assim, eu não ia, depois de tanta coisa que a gente tinha feito, eu não ia fazer isso por telefone, até porque eu não sou idiota, eu fiz ali, né? Aí, beleza, chegou lá, é, beleza, ele falou pra mim, ó, não posso e tal, compreendi, tive que compreender, né? Não posso e tal.
Eu disse, ah, beleza. E assim, ó, eu tava tão no flow, assim, que eu pensei, cara, agora eu preciso separar isso aqui, deixa isso aqui pra lá, eu vou aproveitar meu final de semana, senão eu vou voltar mais frita do que eu já tava. Aí no final de semana eu pensei assim, cara, eu preciso que ele assine um documento, e eu tenho esse documento até hoje, eu preciso que ele assine um documento dizendo pra mim que ele desistiu da ideia, porque lá na frente esse negócio vai dar certo. E lá na frente ele vai, eu posso me incomodar com isso de alguma forma, então ele tem que dizer que ele desistiu da ideia, que ele desistiu do negócio. E aí, beleza, foi isso que eu fiz. Ele assinou o documento e ali eu ainda estava com o meu diretor comercial junto comigo. Aí eu fui participar de um projeto onde a gente iria aprender a vender. Aí eu trouxe meu diretor comercial junto. Eu falei, cara, a gente vai precisar ir meio junto, vem comigo. A gente vai precisar ir meio junto, um caminho aí para a gente aprender algumas coisas que a gente precisa, enquanto eu arrumo outro sócio pedagógico. Porque eu precisava desse cara, entendeu? Eu não podia estar desenvolvendo, por mais que eu. Cara, nós fizemos um negócio babilônico, assim, ó, nós desenvolvemos um negócio babilônico, assim. E foi tudo por água abaixo, assim. Meses, meses, sabe? Falou de contrato, dois correram. E daí o que que aconteceu? É que daí tu chama pra responsabilidade, pra vida real, né? Mas enfim, tiveram os motivos deles, enfim, né? Ah, e daí ali nesse processo desse treinamento que a gente foi ter para aprender a vender, cara, o meu sócio não, o meu diretor comercial vazou também. Tipo assim, cara, eu vi aquele momento ali eu vi assim, não é possível. Não é possível isso aqui. E ele já tava meses junto também. Tipo assim, eu pensei, cara, o que que esses caras têm na cabeça, cara? Será que eles acham que a vida é uma brincadeira? Fiquei meio puta da cara assim no começo, mas assim, quando a gente tá nesse meio assim de fazer as coisas, a gente não pode levar muitas coisas pro coração, sabe? Não tem como. Senão tu não vive, tu não faz mais nada, entendeu? E eu já tava muito calejada de, não, tem que fazer o que tem que ser feito, deu, né? E, cara, quando, assim, obviamente esse projeto não deu certo, ele meio que morreu assim, e eu me vi em um momento foi no final de 2020, então, estamos em 2022, né? Quando eu cheguei no final de 2020, cara, eu vi assim, cara, eu já tinha aprendido a trabalhar um pouco mais online, assim, tava aí com a cabeça geograficamente mais solta também. Eu pensei comigo assim, deu tudo errado, né? Tive um rolo lá com imobiliária que estava alugando aquela casa. Olha, cara, o arquiteto envolvido, o arquiteto fez projeto. Tipo assim, eu tava assim, numa frenética assim que eu pensava, cara, eu não tenho mais nada para fazer em Rio do Sul. Eu não tenho mais nada. O que que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu desativei minhas redes sociais 30 dias e fui pensar. Eu pensei, o que que eu tô fazendo aqui, cara? E comecei a pensar, o que que eu tô fazendo aqui? E eu não achava resposta. Aí eu pensei assim, cara, sócio eu não tem mais mesmo, o que que me prende aqui? Não tem mais nada, não tem mais nada, não achar mais nada que me prendia. Aí, isso foi entre, sei lá, novembro e janeiro, assim, mas essa decisão eu tomei em uma semana, assim. Foi coisa bem, que eu cheguei à conclusão daí que eu não tinha mais nada pra fazer lá. Vendi minhas coisas tudo e vim para Florianópolis. Nossa. Por que Florianópolis? Estava geograficamente bem mais localizada, estava perto do aeroporto, eu estava meio que no meio, estava perto da minha família, estava perto do aeroporto, estava numa capital, é uma terra que eu gosto, então tudo foi começando a juntar para ser aqui, sabe? E, cara, quando eu juntei, porque no meu pensamento é assim, ó, juntou três peças, dá. Ah, Juntou três peças já dá para montar, sabe? Vai indo, vai indo, vai montando. Juntou três peças ali, é isso aí. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, de fé, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Aí, assim, quando eu cheguei aqui, a minha ideia ainda era tocar esse projeto. Daí cheguei aqui, ainda fui trabalhar para uma empresa que ainda estava CNPJ, fui trabalhar para uma empresa que ela forma equipes de vendas e faz toda essa parte de captação de leads e tudo. Aprendi bastante, tá? Aprendi bastante ali, mas ainda estava na cabeça que o projeto ia dar certo. Isso foi até mais ou menos final de 2021. Mas, cara, daí uhum. eu vi assim, não vai dar. Não vai dar. Eu preciso dar uma pausa nessa ideia, porque, cara, não pode ser esse o caminho. Eu não tava desenvolvendo, sabe? Aí, chegou no dezembro de 2021, teve um dia que eu mandei 175 e-mails. Uou! Pra onde? 170 175 e-mails em um dia. Eu queria resolver uma situação, precisava resolver.
E assim, eu sou uma pessoa que eu não me importo o tanto que eu vou ter que fazer para resolver. Se eu quero resolver, eu vou resolver, sabe? E naquele dia eu mandei 175 e-mails em um dia. E assim, eu precisava encontrar alguma coisa, tipo, na área executiva, porque assim, eu precisava também ter um ganho maior por um tempo, né? Eu precisava Uhum. associar isso, enquanto a minha cabeça conseguia pensar como é que eu ia fazer as coisas. Porque assim, aquele projeto estava falido naquele momento, né? Então eu tinha que dar um jeito de melhorar um pouco a minha qualidade de vida, né? Porque eu não estava mais aguentando, daquele jeito não dava mais. E esse e-mail Podia era o quê, Tati? Era do Esse projeto? e-mail foi e-mails para 175 empresas diferentes. Mas falando sobre o projeto ou sobre a oportunidade? Falando sobre eu queria vaga de trabalho. Eu queria vaga de trabalho. Foi 175 e-mails num dia, tá? Fiz um apanhado de 175 empresas e pau, e-mail para todo mundo. Isso era dezembro, cara. Quem é que vai contratar alguém em dezembro, sabe? Tipo, a conversão foi baixa, porque o momento também não ajudava, né? Uhum. Aí o que que aconteceu? 175 e-mails, imagina tudo que tinha depois para ler quando começou a chegar, né? Pois é, Tem até hoje gente me respondendo, ó, infelizmente não dá para te não contratar porque dá. você não tem a escolaridade que nós buscamos, enfim. Aí o que que aconteceu? Isso foi num dia, né? 4 dias depois eu já sabia o que que eu ia fazer. Isso era em dezembro. Porque assim, ó, apareceu um negócio tão massa ali no meio, e era uma coisa meio que eu sabia fazer, eu pensei, cara, bingo, é isso aqui que eu vou fazer até dezembro de 2022. É isso aqui. Aí comecei naquilo ali, porque era meio que algo executivo, algo que mais ou menos eu sabia fazer, juntando com o conhecimento mais que eu tinha, beleza, nós vamos executar, porque é isso que tem que ser feito agora. Vou melhorar um pouco o nível de vida, porque não tenho condições, sabe? Aí, cara, comecei a trabalhar naquilo ali, então eu fui em dezembro descansar alguns dias, sabendo que dia 17 de janeiro eu ia começar outra coisa, tipo, eu não fiquei aleatória em nenhum momento, assim, da minha vida, né? Aí, cara, voltei, comecei a trabalhar e agora eu tô nisso, assim, eu tô desempenhando. Eu sou executiva aqui nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Trabalho com hoje, né? Faço toda a parte executiva e comercial de uma empresa que trabalha com pedágio, gestão de abastecimento e gestão de frota. Então, por hora é isso. É, Claro que não é o que eu quero para mim, obviamente, mas assim, a gente sempre precisa pensar assim, não dá para ficar parado. Tu tem que tu tem que ir fazendo o que tem que ser feito, cara. Às vezes não é o que tu quer fazer, mas é o que tem que fazer, sabe? Então faça o que tem que ser feito, entendeu? Eu pensei em algumas vezes, agora eu tô com outras ideias já, sabe? Provavelmente vou abrir uma franquia de alguém, já estou estudando dois, três casos. Então, assim, a gente não pode ficar esperando o momento ideal das coisas. Porque, assim, ó, no momento que tu para, tu vai ficando medíocre. Tu vai ficando medíocre, cara. É impressionante, assim, ó. Eu acho que eu cheguei a ficar parada, assim, 30 dias. Lá, lá atrás, assim, por obrigação, assim. Eu vejo quanto a gente vai descendo o nível. Eu vejo quanto a gente vai ficando, assim, como é que eu vou te dizer? A gente fica medíocre muito rápido. Não pensa que porque hoje você sabe alguma coisa, aquilo ali te mantém, cara. Tu fica medíocre parado, entendeu? Parece que a tua cabeça regride, tu vira outra pessoa, cara. Eu não quero parar nunca mais na minha vida, entendeu? Já não sou de parar, mas agora sim, esse foi o start, cara. Por isso que eu sou uma Caramba. pessoa assim, ai, ah, vamos esperar um milagre. Cara, por favor, sabe? Eu sou uma pessoa assim, que eu até acredito em milagre, mas assim, o maior milagre é você fazer o que tem que ser feito. Porque assim, ó, o dia que eu ver Deus abençoando um preguiçoso, é sério, eu vou repensar nas coisas que eu. Tu entende? Eu vou repensar nas minhas coisas, porque não é possível, cara. Deus não pode abençoar um preguiçoso. Hum, Eu não consigo imaginar que Deus abençoa quem não faz as coisas. entendi. Tu entende? Eu não consigo imaginar que o cara tá lá dentro de casa, medíocre, falando da vida dos outros e desce um milagre na vida dele. Eu não consigo ver isso. Porque isso não é nenhuma frequência de receber as coisas, entendeu? Isso não é uma frequência mental de tu poder acessar esse tipo de coisa, entendeu? Então, por isso que eu digo, cara, o fato, assim, ó, Deus abençoa também aquele que faz acontecer. Claro que tem coisas que excedem, né, o nosso entendimento, as nossas coisas. Claro que tem isso. Mas eu vejo assim que a gente tem muito da nossa parte para fazer. Nossa. Que a nossa parte é se manter numa frequência mental de estar grato também.
Porque sim. assim, ó, se tem uma coisa que faz o cara ficar medíocre, é tá ingrato. E, cara, hoje eu olho, é engraçado que quando tu passa pelas situações, tu consegue ler as pessoas de uma forma muito fácil. É muito simples para mim ver quando a pessoa tá grata e quando ela não tá. Ela até pode estar sorridente aqui na internet, ela até pode estar fazendo as coisas, mas eu sei exatamente o que ela tá vivendo. Só da fala dela, assim, ó, que a fala dela não casa uma coisa com a outra. E eu lembro. Eu lembro a estrada onde eu passei e que eu fiquei assim também. Entendi. Tu entende? Então, assim, hoje olhando para trás, eu tava essa semana ainda me questionando, né? Eu tava pensando assim, cara, será que eu não tô no mesmo estágio que eu tava lá atrás, assim, de. Porque quando a gente tem uma dificuldade para resolver, a gente fica meio estagnado de frente dela, né? E é imperceptível, às vezes tu não percebe que tu tá assim. Mas, assim, será que eu não posso estar dessa forma de novo, mesmo sem perceber? Eu Hum, tô me questionando muito também, sabe? Porque às vezes parece que tá tudo certo, mas se tu for analisar a fundo, tu pode estar vivendo a mesma situação de novo. Então nesse momento da minha vida eu tô me questionando para muitas coisas. Muito, assim, tá passando muita coisa na minha cabeça, sabe, tá? Eu tô rotativando, assim, tem muita coisa mudando, eu vejo assim que tem muita coisa e eu me sinto nesse momento como se eu tivesse, como eu já passei várias vezes por isso, eu me sinto como se eu tivesse numa zona de expulsão para outra coisa, assim. Eu sinto como se eu tivesse. Sabe quando tu vai mudar, mas tu não é voluntário, é involuntário? Tipo, que a coisa vai mudar, assim. Eu tenho essa sensação, assim, por vários fatores, assim, porque uma coisa não casa mais com a outra. Às vezes nem as pessoas me entendem mais o que eu tô falando. hum. Eu sinto de novo que eu tô numa transição, assim, eu tô num caminho de mudança, sabe? De mudar tudo, assim. Como eu já passei algumas vezes por isso, eu lembro como foi antes disso acontecer, como era o meu comportamento, meus pensamentos antes disso acontecer. E eu me sinto assim de novo. Só que não é algo Muito parecido, né? muito. Uhum. Tá, Enfim, né? A vida é cheia de encontros e coisas novas, oportunidades. E hoje eu vejo assim, ó, que não tem como. Por isso que eu falo pra ti, ó. As coisas, a gente tem as coisas no nível de consciência que a gente tá. Não show. tinha tudo, tá? Tudo, assim, ó. As relações humanas estão no nível de consciência que a gente tá. O dinheiro está no nível de consciência que a gente está. A Uhum. nossa saúde está no nível de consciência que a gente está. Como é que a pessoa quer ser saudável se o nível de consciência dela é totalmente o contrário? Como é que a pessoa quer ter saúde financeira se o nível de consciência dela está totalmente contrário? Então, a gente muitas vezes quer coisas que a gente não tem como ter porque o nosso nível de consciência não comporta aquilo. Então, ao invés da gente, O olhar para dentro, né? ao invés da gente estar ingrato, muitas vezes a gente tem que agradecer por não receber, porque imagina assim, ó, se lá atrás eu tivesse caminhado, ou tivesse ainda, eu poderia estar com dívidas hoje. Hum, Eu vejo assim, ó, o processo que eu passei, ele foi louco. Eu só não fiquei endividada porque, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sou muito consciente do que eu tô fazendo. Então, assim, eu só não fiquei endividada mesmo porque, assim, eu teve momentos, assim, de eu ficar racional, porque o processo, ele te deixa irracional também. uhum. Tem processo que te deixa irracional e te deixa cego. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu consigo ficar racional diante das dificuldades, entende? Então, eu só não me endividei mesmo porque eu fiquei racional. Porque senão o processo de todo mundo é se endividar. Não é É. nem gastar o que tem, é se endividar, entende? Então, assim, ó, o processo às vezes, às vezes não, deixa a gente meio cego. Hoje eu olho para algumas pessoas, eu vejo assim, ó, tu vai quebrar, tu vai se endividar. Hum, Às vezes ela tá falando em prosperidade, ela já tá endividada. Porque assim, ó, tu percebe que o nível de consciência não tá falando junto com o que a pessoa se contradiz. Tu hum, entende? Então, depois que tu passa por um processo como esse, tu lê as pessoas, tu consegue ler, porque um dia tu fez isso também. Um dia tu também agiu dessa forma. Então, eu acho que essa leitura, ela só consegue ser feita de uma forma tão rápida quando você passou por aquilo. É muito fácil aí de você ver, né? É a mesma coisa quando os nossos pais falam assim, não faz aquilo ali. Lá na nossa infância, hum. passaram. A infância é meio parecida para todo mundo, né?
Depois, claro, depois de adulto, não. Mas hoje eu consigo ver assim, cara, tu tem que botar um. No momento que tu tá passando assim por alguma crise, alguma dificuldade, cara, primeira coisa que tu faz, corta cartão, corta tudo que for de gasto. Porque eu já me endividei com cartão de crédito a ponto assim de não. Olha, foi difícil de pagar. Eu levei um calote em 2013 que foi difícil de pagar, entendeu? Então, assim, eu já tive dívida de cheque especial, eu já tive dívida. Eu sei o que que é o poder do juro composto, sabe? Mas eu Hum, sempre tive em mente assim, ó, passa fome, mas não deve nada pra ninguém. uou. Esse sempre foi o que eu aprendi, sabe? Cara, não tem essa de faz o que tem que ser feito, mas não deve nada pra ninguém. Eu acho que isso faz com que tu caminhe de uma forma mais tranquila, mesmo na dificuldade, entendeu? Porque assim, ó, quando o cara começa a acumular, é uma coisa engraçada, a gente tem que cuidar para não acumular resíduo tóxico, que é o quê? O cara acumula, vamos dizer assim, ele tem uma coisa mal resolvida com alguém. Aí ele fica acumulando aquilo. Ele não ressignifica e resolve, nem que seja dentro da cabeça dele, mas ele acumula. Daí daqui a pouco ele acumula outra coisa ali, outra coisa aqui. Não, tu tem que ir se limpando no caminho. Show. Entende? Então, tu tem que ir se limpando, porque assim, ó, senão chega uma hora que tu se torna aquilo. Tu se Nossa. torna aquilo. Tu tá tão tóxico que tu se torna aquilo. Então, esse processo de ressignificação, ele tem que ser diário praticamente. Tu imagina assim, ó, hoje eu trabalho totalmente remoto, mas eu Uhum. visito clientes também, mas a maior parte é remoto. Cara, o trabalho remoto, ele é um desafio. Por quê? Porque você nunca sabe o tom que a outra pessoa tá te mandando um e-mail, a forma quando você recebe, às vezes é uma forma agressiva. Muitas vezes tu tá lendo aquele e-mail e tu não tá bem, tu não tá legal, tu tá estressado. Então o trabalho remoto, ele tem esses desafios, né? É tu sempre neutralizar. Chegou pra ti, neutraliza. Por pior que seja, neutraliza, digere e vai. Então, assim, a gente tem que cuidar para não acumular. A dívida é assim, tu começa a acumular, tu acumula, tu acumula, tu acumula. Porque existem estágios, né? Primeiro tu é um cara que não ganha dinheiro. Depois tu é um cara que ganha dinheiro e fica endividado. Depois tu é um cara que ganha a grana, mas gasta tudo. Aí por último tu é o cara que ganha a grana, mas consegue não gastar tudo. Então eu vejo que são estágios e níveis de consciência. Cara, não assim, ó, não importa. Tu não pode gastar tudo que tu ganha. Uhum. Não importa. Eu já fui uma pessoa que ganhou muito dinheiro e gastava tudo que ganhava. Então, assim, hoje eu vejo isso, que, por exemplo, assim, ó, tem gente ganhando 3 4 mil por mês, mas consegue lá guardar 300 400. Uhum. Mas isso está ligado ao nível de consciência. E quando você passa por um processo muito doloroso, a tendência é que você tente amortizar as emoções com a grana. A Uhum. tendência é que você ache que você pode melhorar aqui dentro de você com compras, por exemplo, né? Com aquisições. O que que eu vejo? A gente fica primata quando a gente quebra. O que que é isso? A gente é o instinto de sobrevivência que ele desperta. Você começa a estocar comida, você começa a estocar louça, você começa a estocar coisas. Porque eu disse dessa forma, não sei se esse nome existe, mas a gente desperta o instinto primata, que é o que? Levar tudo para a caverna. A gente acha que o mundo vai acabar, tem que levar tudo para a caverna. E, cara, uma coisa que me disseram que eu nunca achei que ia fazer tanto sentido. Uma vez eu mandei numa caixinha de pergunta pro Ítalo Marcilli. Eu mandei assim: o que que vem depois de uma crise de identidade? Ele me respondeu para mim: uma crise de CPF, uma crise financeira. E não tem outra, sabe? Não tem outra. Foi aquilo ali realmente que aconteceu, dito escrito, sabe? Então a gente tem que, assim, no momento que qualquer crise chega, cara, tu tem que ficar mais consciente. Fica racional, bota as contas no papel e não fica devendo nada para ninguém. Nada, assim, ó, vai te limpando que vai dar tudo certo. Não digo pra ti que é fácil, assim, o que eu passei até aqui e acho que daqui pra frente também não vai ser, porque nunca é, né? Nunca fica fácil. Vai surgindo demandas diferentes, demandas piores. Eu agora tô com demandas familiares muito difíceis de resolver.
E a gente vai indo assim, ó, coisas que não dependem de você para resolver, sabe? E você olha as pessoas se deteriorando, às vezes você tem que administrar tudo isso. Ok, Você tem que ir administrando tudo isso, mas é importante assim você lembrar assim, ó, não tem milagre para quem fica parado. top. Não tem, tá? Não tem milagre. Você não pode ficar terceirizando para Deus, mas meu Deus, mas Deus falou para mim que ia ser, mas Deus disse. Mas Deus não disse quando. Ó, É, Mas Deus não disse quando. é como Entendeu? eu falo, que o mundo ele tá em movimento. Por que que você tá querendo ficar parado? Não faz sentido. E isso é um pouco, é cultural também, tá? É cultural também. Então, assim, ó, é muito da cultura também, e eu vejo que é cultura religiosa que traz isso, tá? Cultura religiosa que é o quê? Eu acredito que Deus provê. A gente tá entrando nesse assunto porque ele também tá ligado, né? Ao que Sim, eu acredito que muitos também possam acreditar dessa forma. Ah, mas assim, ó, a gente não pode pensar, chegar a esse estágio de achar que Deus provê para quem não faz a sua parte. Tu entende? Eu até hoje, eu não conheci, talvez eu vá conhecer alguém que ficou preguiçoso, dormindo até tarde, não fazendo o que tinha que ser feito, falando mal da vida dos outros. Deus abençoar uma pessoa assim, não tem como, ela não tem nem o nível de recebimento. Ela uhum, não tem como receber, porque se ela receber naquele momento ali, ela fica arrogante. Se ela receber naquele momento ali, ela fica pior do que ela estava. Entende? Então, essa relação com Deus, ela não pode ser de troca. Ela tem que ser uma relação onde você sabe que vai, mas não sabe quando. Então, enquanto você não sabe quando, faça o que tem que ser feito. que massa. Entendeu? Faz o que tem que ser feito. Não tem milagre para preguiçoso. Pode anotar aí, não tem, tá? O bacana é que você falou isso desde o início, no decorrer, começo, meio e fim, é a mesma frase sempre. Não Faz, tem, cara. não Não tem, tem milagre. não tem. Faz Se Deus acontecer. me mostrar diferente, eu vou ter que repensar tudo que eu tô fazendo. Que Não tem massa. como. Tudo que eu montei na minha cabeça até aqui que eu tô pensando vai ter que mudar, porque não tem como, cara. Olhando tudo que eu olhei, eu vejo que não tem como, é por um nível mental mesmo. A pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Ela E, não sabe pass, receber. e passando por tudo que você passou, né, Tati? E ainda que eu vou passar, né? Que eu não sei, né? E Eu ainda. te falei isso porque, assim, me recordei de alguns eventos, alguns eventos, né, que depois da pandemia, alguns abriram. Fui em poucos também, porque eu falei, cara, não preciso ficar buscando nada. Você tem que buscar só o que é interno. Mas eu vi algumas pessoas realmente nesse ponto de achar que precisa encontrar ou um super-herói, que é meio que cultural nosso, ou achar que algum curso que ela for comprar, algum palestrante que for falar, vai mudar a vida dela. É o nível de consciência que você sempre tá batendo aqui, né? E na verdade, assim, ó, hoje eu vejo que nada é muito inútil, tá? Nada é muito inútil, assim. Tu ouve, tu pode assimilar, né? Por mais que tu ouve de alguém que não tá vivendo aquilo que falou, mas tu pode assimilar, tu pode ouvir, né? Então, pelo ouvir, tu assimila de acordo com o que tu viveu. Mas o que eu vejo é assim, ó, a gente compra muita coisa. Eu fui uma pessoa que estudou muito de forma, como é que eu vou dizer assim, autônoma, né? Autodidata. Mas eu vejo que assim, ó, essa peça não encaixa com essa. Daí tu fica com aquilo ali, tu não sabe aonde bota. Então eu Hum, tenho muitas peças e faltam algumas peças. Chega uma hora que o quebra-cabeça monta. Mas assim, ó, a gente leva muito tempo para conseguir montar alguma coisa e dizer, é isso aqui. Porque isso aqui não casa com isso, às vezes eu tô fazendo uma coisa aqui que não casa com aquilo lá, não tem uma tríade. E eu vejo que muitas vezes o que falta pra gente é ter uma tríade, né? Pra conseguir desempenhar. Porque senão tu pega uma coisa aqui, pega outra ali, daí faz pouco sentido. A gente perde muito tempo vendo muita coisa que não vai fazer sentido naquele momento que a gente tá vivendo e também não vai fazer depois. É muito conteúdo para pouca prática, sabe? boa. Daí a Gostei gente fica muito. meio obeso, assim, meio não sabe o que fazer, tem muito para falar, é muita coisa, entende? Para digerir. Entendi. Gostei. Ó, e será que a pessoa é imperativa? Olha aqui. Isso aqui foi Que pior é enquanto a gente isso? conversava, olha aqui.
Como assim, Tati? Porque eu tenho que fazer três coisas ao mesmo tempo, se eu não estiver aqui riscando, falando contigo, pensando em coisas, olhando aqui, olhando que esse negócio aqui tá sujo, sabe? A minha cabeça tem que trabalhar assim. Nossa Senhora, olha, realmente a pessoa para estar do seu lado, que possivelmente possa vir, né, estar do seu lado, ela vai realmente pegar esses desenhos seu aí e fazer um quadro. Tem que estar alinhado contigo, porque olha, muito massa. Não, e detalhe, assim, ó, é inconsciente que eu faço isso. Eu botei aqui, ó, conforme foda-se. Tipo, eu fui escrevendo umas coisas assim que eu não. De acordo com o que eu tava falando aqui. Ia vindo, assim, daí eu vou escrevendo, vou riscando aqui. Mas eu, Massa. assim, ó, eu já acho normal, é o meu jeito de ser. Tô aqui, tô fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo e não tô deixando de te dar atenção, tá? Não, eu tô entendendo tudo que a gente tá falando. Eu não tô, ai, eu tô fazendo isso aqui, daí eu não entendi o que você me falou, ou eu tenho que perguntar de novo. Não, eu consigo dar essa multi-atenção aqui. Caraca, Tati. E isso, alguém da sua família é assim também? Ah, cara, se é, ele não descobriu ainda, porque. Que da Não, assim, ó, hora. a minha família, eu amo eles de verdade, assim, eles não compreendem o meu caminho, assim, aceitam, né? Mas não compreendem, e eu também ainda não compreendo, mas beleza, é muito mais forte que eu preciso ir, sabe? Eu preciso ir, eu preciso fazer. Ah, eu olho assim, hoje eu vejo assim, cara, a gente tem que ter muito, a gente tem que ter uma autoconfiança desgraçada para dizer assim, ó, eu não quero aquilo que me apresentaram, correndo o risco de perder tudo. Eu acho que essa foi a minha primeira e maior coragem, assim, de olhar para o meio onde eu nasci e dizer, não, eu quero mais. Boa. Ah, eu poderia ter ficado lá, abrido um negócio lá, poderia, eu poderia fazer mil coisas, tu entende? Mas não era o que eu queria, tu entende? Não é o que eu quero. Então, assim, nesse caso, não é tu fazer o que tem que ser feito. Nesse caso, é tu sentir dentro de ti qual é o caminho. Porque tem muita gente que se encaixa em lugares que nem gostaria, só para cumprir aquele padrão, para dizer para os outros que cumpriu. Só para dizer para os outros que fez, e daí, ó, check, agora tá tudo certo, agora eu posso descansar em cima, eu posso agora parar, tá entendendo? Eu acho que eu nunca vou ser uma pessoa que vai parar, nunca, eu não me vejo nunca parando, entendeu? Eu acho que até minha última respiração eu vou estar fazendo alguma coisa. E falando nisso, os projetos da Tati aí de 5 anos, 10 anos, você deve ter, né, alguns Olha, eu vou te dizer que a gente não poucos tem mais como fazer, eu pelo menos vejo que a gente não tem como mais fazer projeto para 5, 10 anos. aí, Tati. Eu hoje vejo que depois de eu fazer, de eu perder, né? Aprendi também, mas beleza, a gente não pode ficar aprendendo, né? Perdi também. Ficar meses e meses montando um plano de negócio e depois não usar para nada. Eu vi assim que a gente não pode, ai, vou programar, daí ano que vem eu vou fazer isso aqui. Aí a pessoa deixa de viver o agora só pensando no ano que vem. Eu quero muito saber de viver o agora, não interessa o que está acontecendo, eu tô muito no agora, sabe? E eu quero saber assim, ó, no máximo até agora, os próximos 3, 4 meses. Depois, cara, a vida sempre surpreende muito. Quem é que diria que eu estaria morando aqui em Florianópolis hoje? Hum. Tipo assim, isso não passava na minha cabeça, tu tá entendendo? Isso não era cogitado para mim, mas às vezes tu vai estar numa situação onde tu vai ver que aquela é a melhor estratégia, aquele geograficamente tu tá melhor localizado. Por mais que a gente tá no mundo online, mas porra, minha cabeça abriu muito estando aqui. E olha que eu nem acesso o melhor daqui, entende? Eu nem acesso o melhor. E eu só vejo, assim, só vivo nesse clima, tu entende? Nessa atmosfera. Então, sim, o ambiente ele também influencia nisso, né? Para quem tá aberto para ver, né? Nossa, cara, eu era muito medíocre ainda quando morava em Rio do Sul, tá? Por mais que, assim, lá eu era a mais cabeça aberta, assim, do grupo, digamos assim, entendeu? Uma das mais. Mas eu vejo assim, cara, eu vejo quanto é bairrista e medíocre, assim, sabe? Algumas coisas. Eu ainda vejo isso. Eu olho, assim, para as coisas que as pessoas estão fazendo lá, que ficaram lá. Eu não deixei de gostar delas por causa disso, mas eu vejo assim, ó, o quanto eles se lambem um ao outro, assim, achando que aquilo é tudo. E não é. O Caraca. quanto eles não abraçam, às vezes, alguém que não tá naquele meio social, achando, não, isso aqui não dá. Isso aqui não pode, porque aqui quem tem que falar é o fulano.
E, na verdade, quando a embaixada chegou lá, que foi também um divisor de águas, que deu oportunidade para todo mundo falar. Porque até então estava muito naquele pensamento associativista. Não, quem vai falar é o fulano de tal, filho do fulano de tal. E foi um paradigma muito grande quando eu cheguei com essa ideia, porque assim, ó, eu, não, eu era filha do cara lá do Delbart Leal, eu não era filha do fulano de tal. Então, assim, eles tiveram que me respeitar naquela cidade pelos meus resultados que eu tive lá. Mas não porque eles me abraçaram, porque assim, ó, lá a cultura era assim, ó, nem de uma empresa de fora eles não compravam de tão regionalistas, Oh. entende? Então, era muito fechado. Então, assim, tiveram que me respeitar pelas coisas que eu fiz. Também não tava implorando amor de ninguém, entende? Mas Uhum. era muito fechado, assim. E quando a embaixada chegou lá, que deu voz para muita gente, isso incomodou muita gente também. Então, hoje eu queria que eles pudessem ver, assim, como eu tô vendo, o quanto ficam fechados naquela mentalidade, achando que aquilo ali é grandes coisas. Quando, na É. verdade, podiam se abrir para mais possibilidades, para mais pessoas, para mais tipos. Estão lá lambendo as mesmas pessoas de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, rejeitando as mesmas pessoas de sempre. É difícil, cara. Eu não vou dizer que é fácil, assim, é difícil a gente fazer as coisas que a gente quer. É difícil, assim, muitas vezes o próprio meio vai te pressionar a tu fazer o que eles querem que tu faça, entendeu? Toda vez que eu chegava com uma ideia de projeto novo, eu criei muita coisa lá. Era uma rejeição muito grande. Se eu queria saber se o projeto era bom, era só ver o tamanho da rejeição. Sempre teve isso do meio, sabe? Então, é assim, não tem meio fácil, assim. Eu vejo que até aqui, assim, eu tive que ir meio. Não era muito intuitivo. Se eu olhasse para coisa, eu não fazia, entendeu? Eu tinha que fazer porque a minha cabeça estava dizendo faz, entendeu? Eu sempre tive que ir meio guiado pela minha cabeça, então eu confio na minha cabeça, porque se eu for olhar para os outros, que os outros estão dizendo, se eu for olhar para o que os outros estão falando, cara, a gente morre, a gente se mata antes do tempo, entendeu? Show. E a gente tem que ir, assim, a gente tem que saber que a gente é, a gente tem que ir, sabe? Tem que ir. A cabeça da gente sempre vai. Tem uma intuição muito forte. Então, a tua cabeça sempre tá falando contigo também. Tu tá Hum. sempre, né? Só que às vezes a gente quer ficar no mais confortável, né? É. O cérebro não quer muito esforço, né? Não, não, fica aí, certo. O meu até quer. Hoje ele nem consegue ficar parado, não. O seu entrou em outro hábito. Ah, tá, outra coisa. Ô, Tati, a gente chegando aqui já para os finalmente, eu queria te perguntar o seguinte: algo que, como você deu exemplo aqui, né? Principalmente lá da cidade, que é a pessoa ficar no mundinho fechado, e tá tudo bem, cada um se sente à vontade naquilo. Que é algo que a gente já comentou bastante por aqui, pelo podcast, que é referente ao ambiente, né? Hoje, o fato de você estar home e você, né, literalmente elétrica, né, nesse sentido, o seu ciclo de amizade hoje, ele é muito mais centrado em Floripa, ou como que você convive, assim, com as pessoas de hoje em dia? Amigos, colegas, namorados, enfim. Então, aqui é uma atmosfera diferente, como eu já te comentei lá atrás, né? Eu vejo assim, as pessoas com uma liberdade muito maior, no sentido de é mais leve. Eu posso te dizer assim, né? Você não precisa parecer nada para ninguém. Eu não sei se é porque. Pode ser também porque eu não quero parecer nada para ninguém. Não sinto essa necessidade, entendeu? Mas eu sinto assim que hoje a minha vida ela tá com o essencial. Pô. Ela tá com o essencial, entende? E eu tenho uma visão sobre relacionamento também, que é uma visão um pouco mais, digamos assim, mais aberta. Não tem aquela visão, como é que eu vou te dizer, daquele negócio fechado, daquele negócio, sabe, que as pessoas não podem ter vida. Eu tenho a visão assim, ó, que independente da relação que tu tenha, tu não pode ser um peso para a vida das pessoas, entendeu? Eu acho que tu tem que compartilhar com elas o melhor, entende? Tu tem que compartilhar com elas o melhor e são fases também, né? Fases devido ao nível de comprometimento. Claro que quando tu tá com um comprometimento maior, tu divide mais coisas, né? Mas hoje, assim, ó, eu tenho poucos amigos, mas os que eu tenho são meus amigos, entende? De verdade, assim, posso contar com eles, posso ligar 1 hora da manhã, eles vão resolver meu problema junto comigo e outras relações também. Então, eu sei as pessoas que estão comigo hoje, isso eu acho que isso é o mais importante mesmo. É você saber São, quem são os. e são poucos, né? São porque, na verdade, você também é de poucos.
Isso que eu te Tu perguntei. entende? Então a gente não pode pensar, a gente não é tão fascinante assim, entende? A gente também é de poucos. Massa. Entende? A gente nem consegue ser de muitos, para te falar a verdade. Porque Uhum. se você for pensar assim, ó, realmente, a atenção real, você dá para quantas pessoas? Quantas você consegue? Não consegue mais que 5, 6, 8 pessoas, entendeu? Então hoje, assim, ó, eu tô muito fechada com a minha família, tá? Tô muito fechada com a minha família. Minhas amizades, tô muito fechada com elas. Top. Algumas ainda em avaliação, mas assim, tô muito fechada com as minhas amizades. E é isso. Que massa. Pô, prazerzaço bater um papo aqui contigo. Foi, putz, surreal. Fiz até algumas lembranças aqui e anotações, né? Parece que não, mas eu aprendi a anotar sem perder o foco de ficar olhando. Não anotei como você, porque eu achei massa assim, o desenho que você fez. Isso aqui é em braille, isso aqui é em braille, ó, braille. Quem entende isso? Só você. Mas Não, muito só massa. o meu espírito lá no além para saber o que eu escrevi aqui. Que top. Pô, Tati, e como que, se por um acaso alguém, pô, curtiu, assim, literalmente, eu particularmente adorei, tipo, o que você falou, é sempre centrado, focado, e tipo, cara, é agora, não é para amanhã, para, de repente, alguém te acompanhar, porque eu particularmente já te acompanho e eu vejo que você é, faz ali, né, aproveitar a rede social, alguns stories, alguns tipos de mensagem, como que faz para a pessoa te encontrar, e galera, vocês perceberam, né, vai ficar mandando muita gracinha lá, vai tomar logo uma paulada. Não tem tempo para isso, não. Como que faz, Não Tati? tenho problema com isso, não. Ah, até porque eu não dependo dos outros para me defender, quem se defende sou eu, né? Então, não tem problema com isso, não. Pode vir quente que eu estou fervendo. Ah, então, eu uso a minha rede social. Ontem eu ainda estava pensando sobre isso. Minha rede social é o quê? Eu acho que cada um pode, assim, ter para algo, né? Eu não acredito assim, ah, rede social tem que ser um negócio padronizado. Eu acho que cada um faz do seu jeito, entendeu? Eu acho que é meu diário. Ontem eu achei um nome para isso. É meu diário virtual. Porque cara, eu tô todo dia ali pensando em alguma coisa, escrevendo alguma coisa, falando com alguém, tendo algum insight. Então, antigamente, na minha infância, eu tinha um diário. Tinha chave no meu diário, nossa. Então, Aí eu acho que isso ali é o meu diário virtual, assim. Eu olho dessa forma. Mas eu tenho hoje o Instagram que eu uso, é a minha rede social que eu mais uso. Tô olhando um pouco mais o Twitter, assim, mas acho que é um pouco mais poluído. E o Clubhouse, criei um clube lá, mas infelizmente o Clubhouse tá com pouca gente lá dentro. Talvez eu faça algumas salas de novo, assim, lá, mas tá com pouca gente rotativando lá, eu acho que é. E tá tóxico também um pouco, então talvez daqui a pouco mude, né? Mas tenho lá também, mas uso hoje mais o meu Instagram. legal. Posso deixar, aproveitar aqui, né, falando pra galera, posso deixar na bio, se alguém, de repente, quiser bater um papo contigo, Sim, sim. pode? Pode deixar. Assim, até porque lá na sua bio tá exatamente isso, meu diário. Achei massa. Eu coloquei ontem, inclusive, ontem que eu refleti sobre isso, cheguei a essa conclusão. Ah, que legal. Show de bola. Tati, brigadão aqui pelo papo e por ter compartilhado literalmente aqui a sua vivência e, putz, a palavra que tá por aí, né? Gatilhos mentais. Galera, é pegar e fazer, você percebeu, né, que a Tati falou. Cara, pega, vai, faz e tá tudo certo, tudo se resolve. E, pô, Tati, brigadão aí mais uma vez por ter aceito e ter compartilhado aqui com a gente, ter participado do podcast. Que seja, perceberam, né, galera? A Tati já falou que vai ter um outro aqui pra gente contar uma outra parte da história. Pode me chamar. Eu adoro falar, mas eu não gosto de eu tô falando, entendeu? Eu não tenho muito isso. Mas se alguém me chama para falar, eu falo, entendeu? Agora eu não gosto muito de, eu vou falar sempre, entendeu? Eu acho que Então, eu gosto mais dessa ocasião para falar, tu não fica meio boca aberta, assim, né? que massa. Show de bola aí. Tá Gente, bom? obrigado. Tamo junto, galera. Vou deixar ali na descrição, ali para para vocês acompanharem a rede social da Tati. Eu acompanho ali, ela coloca umas frases ali muito reflexivas, pelo menos eu particularmente curto. Então, deixa um comentário, curte aí, comente e tamo junto. Até o próximo episódio. É nóis. Obrigada, um abraço, gente. Até a próxima.